Mariana corria com passos apressados entre as prateleiras da pequena biblioteca municipal, organizando livros que chegavam de doações e outros que precisavam ser devolvidos às estantes. O dia estava ensolarado, mas o calor lá fora não se comparava ao clima ameno do interior do prédio, onde as correntes de ar faziam com que o cheiro de papel envelhecido se misturasse às histórias que cada volume contava. Ela trabalhava ali havia 2 anos, desde que terminara o ensino médio, e ainda sonhava com o momento em que juntaria recursos suficientes para se inscrever na faculdade de História. Preciso checar o acervo sobre a Guerra do Paraguai, disse, em voz baixa, para si mesma, colocando 2 volumes sobre a bancada. O Sr. Eduardo pediu um relatório detalhado até o fim do expediente. Eduardo, o chefe de Mariana, era um homem de aparência severa, mas cujos olhos claros demonstravam compreensão. Sempre que ela estava sobrecarregada, ele oferecia alguma ajuda ou um conselho discreto. Entretanto, nos últimos dias, ele parecia mais preocupado que o normal. Passava longos minutos diante do computador, às vezes olhando para a porta de entrada, como se esperasse uma visita indesejada. Mariana, tudo certo com aqueles inventários? Eduardo apareceu, usando óculos de grau tão finos que mal pareciam segurar-se em seu nariz. A testa franzida indicava a mesma tensão dos últimos dias. Estou terminando, Sr. Eduardo. Ainda faltam alguns registros, mas, ela hesitou, notando o nervosismo dele. Está tudo bem? Notei que o senhor anda inquieto. Ele respirou fundo. Tudo está dentro do possível, minha jovem. Talvez seja apenas o calor que me deixa assim. Só peço que, se alguém aparecer perguntando sobre mim, me chame antes de fornecer qualquer informação. Combinado. Mariana estranhou aquela solicitação, mas concordou com a cabeça. Tudo bem, farei isso. Com Eduardo se afastando pelos corredores, ela continuou a tarefa, mas não conseguia deixar de pensar em como estava feliz com as mudanças em sua vida. Alguns meses antes, conhecera Rodrigo em uma exposição de fotografia itinerante, organizada no salão ao lado da biblioteca. Ele era um rapaz simpático, que se empolgava ao falar sobre viagens e sonhos. Desde então, haviam se aproximado, e o relacionamento despontava como uma chama suave, iluminando o cotidiano de Mariana. Enquanto tentava não se distrair com lembranças do sorriso de Rodrigo, ouviu a porta da biblioteca se abrir. Um homem de terno cinza entrou, carregando um pequeno envelope e uma expressão desconfiada. Mariana limpou as mãos no avental e foi até ele com um sorriso profissional. Boa tarde, posso ajudá-lo? Perguntou. Ele olhou ao redor, parecendo avaliar cada detalhe. Tinha o porte altivo, cabelo curto e bem alinhado, e um leve sorriso que não chegava aos olhos. Boa tarde. Estou procurando o Sr. Eduardo. Sabe se ele se encontra? A postura de Mariana se enrijeceu de leve, lembrando-se do pedido de seu chefe. Ele está nos fundos. Posso perguntar o assunto? Diga que Otávio está aqui, respondeu, mantendo a voz baixa. Ele vai me reconhecer. Ao ouvir o nome Otávio, a jovem sentiu um calafrio que não soube explicar. Era como se aquele nome trouxesse consigo uma eletricidade no ar. Ainda assim, ela esboçou um semblante cordial e se afastou para chamar Eduardo. Encontrou folheando documentos junto a uma prateleira cheia de obras raras. Senhor Eduardo, há um homem chamado Otávio querendo falar com o senhor. Ela observou a reação do chefe. O rosto dele ficou tenso, quase abatido. Otávio, você tem certeza? Indagou Eduardo, limpando a garganta. Sim. Ele está de terno cinza e segura um envelope. Disse apenas que o senhor o reconheceria. Por um instante, Eduardo pareceu dividir-se entre 2 emoções, surpresa e um tipo de receio que Mariana nunca havia testemunhado. Agradeço por me avisar, Mariana. Vou até ele. Peço que permaneça por perto, mas não interfira na conversa, está bem? Ela assentiu, intrigada. Assim que chegaram ao saguão da biblioteca, o homem se voltou com um ar triunfante, como se o encontro fosse previsto. Eduardo! Exclamou Otávio, abrindo um sorriso que ainda não alcançava seus olhos. Acredito que precisei de muito tempo para reunir a coragem de aparecer aqui. Otávio, você não é bem-vindo, respondeu Eduardo, sem rodeios. Já deixei claro no passado que eu não queria mais nenhum contato.
Aquela fala impactou Mariana, mas ela decidiu manter-se calada, afastando-se alguns passos para organizar livros em outra estante, porém mantendo a atenção no que acontecia. Eu sei que se lembra do que houve, mas eu precisava confirmar algumas informações, replicou Otávio. Não tenho intenção de criar problemas. Apenas preciso saber de uma coisa. É verdade que Mariana ainda está por aqui? Mariana soltou um livro, que caiu ao chão com um ruído seco. O coração dela pareceu parar por um segundo. Ele sabe meu nome, pensou. Ela tentou manter-se calma, recolhendo o livro e fingindo não prestar atenção. Otávio, para que você quer saber disso? Eduardo perguntou, mantendo o tom firme. Otávio encolheu os ombros. Faz muitos anos que não a vejo. Você deve se lembrar de como ela foi importante na minha vida. Por isso, queria descobrir se há alguma possibilidade de nos reencontrarmos, sem que seja de forma inesperada demais. Mariana, assustada, recuou para trás de uma das prateleiras. Ela se esforçava para lembrar de algum Otávio do passado, nomes de colegas de escola, amigos da vizinhança, conhecidos do bairro. O rosto dele não lhe era totalmente estranho, mas o tempo borrara as lembranças de infância. Ela não tem nenhum interesse em reviver antigas histórias, afirmou Eduardo, bastante categórico. E eu não vou permitir que você cause problemas na vida dela. Se veio até aqui só para perturbá-la, é melhor ir embora antes que eu chame a polícia. Otávio não se alterou. Ao contrário, deu um passo para trás e ergueu as mãos, como se quisesse apaziguar a situação. Tudo bem, não precisa ameaçar. Vou embora, mas deixe o meu cartão. Caso mude de ideia e queira falar comigo, estarei na cidade pelos próximos dias. Ele colocou o pequeno envelope sobre uma mesinha ao lado do balcão, fez um leve aceno de cabeça em direção a Mariana, que ainda tentava se esconder, e saiu. Assim que a porta se fechou, Eduardo pegou o envelope e o guardou no bolso do paletó com óbvia contrariedade. Então, chamou Mariana com a mão. Ele disse o seu nome. Quer me contar algo, senhor Eduardo? Perguntou ela, sentindo o coração apertado. Mariana, eu te conheço desde que você era uma adolescente procurando livros de história antiga. Não tenho intenção de guardar segredos, mas, desta vez, preciso que confie em mim. Vou te explicar tudo, mas ainda não agora. Otávio é alguém que você provavelmente conheceu na infância. Depois do que aconteceu com a família dele, ele partiu da cidade. Eu não esperava que ele voltasse. Mariana mordeu o lábio, inclinada a exigir respostas, mas notou o semblante abalado do chefe. Ele não estava agindo por maldade, isso era certo, parecia mais tentar protegê-la. Tudo bem, senhor Eduardo. Não vou insistir. Porém, se este homem continuar aparecendo, nós vamos conversar, está bem? Ele concordou, soltando um suspiro de alívio. Obrigado pela compreensão. Agora, volte a cuidar dos livros. Temos muito trabalho. Por horas, o ambiente recuperou um clima de rotina, com pequenos clientes entrando e saindo, solicitando empréstimos de diversos títulos. Mariana, no entanto, não conseguia se concentrar direito. A figura de Otávio, seus olhos frios e a forma como ele perguntara por ela de maneira possessiva mexiam com seus pensamentos. As lembranças eram vagas, mas algo lhe dizia que já esbarrara com aquele garoto em algum período marcante da vida. Quando o relógio marcou 17 horas, Rodrigo apareceu na porta da biblioteca, sorrindo como sempre fazia ao vê-la. Tinha a máquina fotográfica pendurada ao ombro e usava uma camiseta estampada com algum desenho de viagem. Ele abriu os braços assim que Mariana correu até ele para um abraço. Terminou seus afazeres? Estive em um trabalho de campo hoje, fotografando para um projeto local. Pensei em passar aqui para te levar para casa, disse ele, com a voz macia. Que bom que veio, preciso de um descanso, respondeu Mariana, encostando o rosto no peito dele. Eduardo se aproximou, notando que a biblioteca estava prestes a encerrar o expediente. Pode ir, Mariana. Amanhã cedo terminamos o restante. Tenha uma boa noite, e não esqueça, fique atenta. A jovem assentiu, pegando sua bolsa embaixo do balcão. Antes de se retirar, lançou um olhar cheio de curiosidade para Eduardo, mas ele desviou. Rodrigo notou aquele clima estranho e franziu o senho. Aconteceu algo. Você parece tensa.
Eles caminharam até a calçada, onde a luz dourada do fim de tarde iluminava as ruas tranquilas do bairro. Mariana apertou a mão dele, ainda insegura sobre como explicar o ocorrido. Um homem que eu não conhecia apareceu hoje na biblioteca. Ele se chama Otávio e parece ter um passado desconhecido com o Sr. Eduardo. Também está relacionado à minha infância, mas, sinceramente, não me lembro de nada concreto. Rodrigo contemplou o rosto dela, preocupado. E o que ele queria? Ele só, Mariana hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Queria saber se eu estava trabalhando ali e acabou deixando um envelope para o Sr. Eduardo. Pelo jeito, eles se conheciam e não se davam bem. Só que sinto que há algo mais profundo nessa história. Otávio me olhou de um jeito estranho, como se já me conhecesse há muito tempo. Ele a envolveu em um abraço protetor. Seja o que for, estou aqui para te apoiar. Se sentir que alguma coisa não está certa, não hesite em me chamar. Mariana sorriu, reconfortada pela presença dele, e juntos caminharam até o ponto de ônibus que os levaria para perto do apartamento onde ela morava. Durante o trajeto, conversaram sobre trivialidades, pois ela preferiu não remoer o assunto de Otávio em voz alta. Precisava processar aquilo por conta própria. Ao descerem, Rodrigo acompanhou até a porta de seu edifício, um prédio simples de 3 andares com paredes de tom bege desbotado. Quer que eu suba? Tenho um tempo antes de encontrar meus colegas para discutir o próximo projeto fotográfico. Na verdade, gostaria de ficar um pouco sozinha. Estou cansada e quero pensar melhor no que aconteceu. Mas prometo que te ligo depois, tudo bem? Ele assentiu com compreensão e a beijou na testa. Claro, meu amor. Se cuida. Mariana subiu as escadas, entrou em seu pequeno apartamento de apenas 2 cômodos e lançou a bolsa sobre a mesa da sala. Tinha um quadro de avisos com lembretes de contas a pagar e algumas anotações de leituras obrigatórias para o relatório que faria para a biblioteca. Sentia-se sufocada pelas dúvidas. Afinal, qual era a história por trás de Otávio? Depois de vestir uma roupa mais confortável, decidiu preparar um chá de camomila para se acalmar. Ligou a chaleira e aproveitou para checar o celular. Havia uma mensagem de Clara, sua melhor amiga: amanhã vou preparar algumas tintas novas. Quer vir me ajudar? Ouvi dizer que você teve um dia agitado na biblioteca. Provavelmente, Eduardo já comentara algo com Clara, pois eles se conheciam há tempos, embora Mariana não tivesse certeza de quanto o chefe compartilhava dos problemas internos. Ela respondeu com um simples tudo bem, amiga. Depois te conto pessoalmente, e se sentou no sofá, pegando um exemplar de um romance policial para distrair-se. Folheou algumas páginas, mas o rosto de Otávio, com aquele sorriso artificial, voltava a assombrá-la. Em sua memória, flashes de infância começavam a surgir, imagens de um garoto que brincava numa pracinha, alguém que poderia ter sido um colega de escola. Ainda assim, nada se materializava com clareza. Naquela noite, o sono não chegou fácil. Mariana se revirava na cama, os lençóis enrolados em suas pernas. Os pingos de chuva fina começaram a bater na janela, e ela tentava acalmar a mente, mas cada sombra no teto parecia evocar a possibilidade de um homem misterioso reaparecer. Em certo momento, recordou um evento na escola primária, um colega que se machucara ao cair de um muro, chorando baixinho, e que depois fora consolado por ela. Seria Otávio aquela criança? Por que sentia um pesar tão grande ao tentar lembrar? Enquanto isso, em algum ponto da cidade, Otávio caminhava pelas ruas estreitas, segurando o próprio celular. A noite estava fria, e a garoa deixava o asfalto molhado. Ele parou diante de um hotel de fachada simples, verificando o número do quarto e uma pequena anotação. Subiu as escadas vagarosamente, deixou a mala no corredor e entrou. A expressão de determinação não o abandonava. Tirou o terno, pendurou no encosto de uma cadeira e abriu o envelope que entregará a Eduardo horas antes, mas que substituíra a última hora por outro qualquer, sem conteúdo relevante. Nada ainda, murmurou para si mesmo, encarando algumas fotografias antigas que guardava na carteira. Uma delas mostrava Mariana ainda pequena, sorrindo. Mas em breve, terei o que quero. Ele guardou as fotos, respirou fundo e se jogou na cama, fitando o teto. Então, pegou o celular novamente e digitou uma mensagem curta para um contato sem nome: encontrei os dois. Falamos amanhã sobre os próximos passos.
Apertou a enviara e trancou o aparelho em uma gaveta. A chuva aumentou lá fora, e o cheiro de terra molhada subiu pelos vãos das janelas do hotel. Otávio fechou os olhos e visualizou cenas do passado que o levaram até ali, cenas que envolviam tanto Eduardo quanto Mariana. Em seu íntimo, sabia que este era apenas o começo de algo que ansiava há anos. Nada iria impedi-lo de reconquistar o que considerava direito seu. Se precisava de respostas, as encontraria, nem que para isso tivesse que criar rachaduras em todas as relações que Mariana mantinha. Enquanto a madrugada avançava, Mariana finalmente pegou no sono. No entanto, seu sono era inquieto, povoado por sonhos confusos nos quais corria por corredores que pareciam não ter fim. Em cada porta que abria, encontrava Otávio, sorrindo de maneira sombria. Em outras, enxergava Eduardo avisando-a sobre perigos invisíveis. Quando amanheceu, ela despertou com uma sensação de que algo ameaçador estava próximo, e que a calmaria até então presente em sua vida começava a escorrer por entre seus dedos. Ela se levantou, sentindo-se estranhamente alerta. Abriu a janela para arejar o ambiente e deixar a brisa fresca do início do dia entrar. Lá embaixo, os moradores do bairro se dirigiam ao trabalho, alguns segurando guarda-chuvas, outros protegendo-se com casacos. Mariana inspirou o ar úmido, tentando encontrar forças e determinação. Precisava descobrir quem, de fato, era Otávio e por que Eduardo temia tanto esse homem. Talvez conversar com Clara fosse o primeiro passo. Sabia que, de alguma forma, sua amiga poderia ter informações ou, ao menos, conselhos sensatos. Ligaria para ela e marcaria um encontro após o expediente. Precisava também falar com Rodrigo, pois a tranquilidade que sempre tiveram não poderia ser abalada por algum desconhecido. Engolindo a ansiedade, decidiu tomar um banho quente e se arrumar para o trabalho. Hoje, mais que em qualquer outro dia, seria necessário manter a concentração. Quando pegou o ônibus em direção à biblioteca, admirou o céu acinzentado, pensando em como, por vezes, a vida se assemelha a um clima instável, períodos de sol e, repentinamente, nuvens pesadas. Tinha plena consciência de que aquele amanhecer marcava o início de uma mudança profunda. O passado voltava a cobrar o seu preço. No fundo, Mariana percebia que não poderia fugir do que estava por vir. Qualquer que fosse o laço que a unisse a Otávio, precisava ser desfeito ou esclarecido. E se alguém podia ajudá-la a descobrir a verdade, esse alguém era Eduardo. Ele parecia saber muito mais do que estava disposto a contar. De algum modo, confiava que, quando a hora chegasse, seu chefe revelaria tudo que escondia. Até lá, restava-lhe manter a mente alerta, o coração firme e acreditar que o amor que encontrara em Rodrigo seria o porto seguro para enfrentar os segredos que ameaçavam emergir. Assim, com passos firmes, desceu do ônibus, atravessou a faixa de pedestres e entrou no prédio da biblioteca, sem imaginar que Otávio talvez estivesse mais perto do que ela supunha, à espreita, esperando o momento certo de voltar a se aproximar. Lá dentro, as luzes já estavam acesas e o tic-tac do relógio de parede marcava o ritmo da nova rotina de incertezas que se instalava na vida de Mariana. O primeiro capítulo de sua história com Otávio estava apenas começando. Ela sentia que esse reencontro poderia mudar tudo, para sempre. Mariana chegou à biblioteca naquela manhã com uma sensação de alerta que a acompanhará desde os sonhos agitados da noite anterior. O prédio parecia o mesmo de sempre, com as altas estantes silenciosas e a suave claridade atravessando as grandes janelas, mas algo no ar a fazia manter-se atenta. Ainda eram 7h30, meia hora antes da abertura oficial, mas Eduardo já estava no saguão, como se a tivesse esperado. Ele não sorriu ao vê-la entrar, apenas sinalizou com a cabeça para que o seguisse ao escritório. Ela pousou a bolsa sobre a mesa, sentindo o coração acelerar, e caminhou até a sala envidraçada onde ele guardava documentos mais sensíveis. Assim que Mariana entrou, Eduardo fechou a porta e encostou-se a ela, como se quisesse impedir que alguém os interrompesse. Sei que você tem muitas dúvidas a respeito do que aconteceu ontem, ele disse, mantendo a voz baixa. Entendo que Otávio tenha despertado sua curiosidade, mas agora preciso que confie em mim. Ele é perigoso, e tudo o que mais desejo é que você não sofra nenhuma consequência por conta disso. Ela notou que o chefe falava com uma urgência contida, diferente da habitual calma que exibia nos dias de trabalho. Respirou fundo antes de responder, estou tentando entender por que ele apareceu e por que sabe tanto sobre mim. Se eu o conheci na infância, minha memória deve ter apagado parte dos detalhes. Mas ele parece me reconhecer muito bem.
Eduardo fitou a escrivaninha, onde se encontrava uma pasta fechada. Depois, colocou a mão na madeira, como se pensasse em abrir o conteúdo. Eu tenho alguns documentos que mencionam a família dele. Há eventos complicados que ocorreram anos atrás, mas não me sinto confortável em compartilhar tudo agora. Não sei se isso pode nos colocar em risco. De todo modo, vou pedir que você não vá a lugar algum com Otávio caso ele volte a procurá-la. E não permita que ele a intimide. Qualquer coisa, me chame ou ligue para a polícia. Mariana sentiu, ainda confusa, mas acolheu o aviso com seriedade. Não queria se expor a nenhum tipo de perigo desnecessário. No entanto, as brechas na conversa deixavam-a ainda mais curiosa. Tudo bem, vou tomar cuidado. Mas, por favor, Sr. Eduardo, se houver algo que eu realmente precise saber, me conte. É horrível essa sensação de que tem uma ameaça pairando sem que eu entenda por quê. Ele suspirou longamente. Prometo que não vou te deixar sem respostas por muito tempo. Só preciso ter certeza de que não prejudicarei você, nem outras pessoas, ao trazer fatos antigos à tona. Sem dizer mais nada, pediu que ela fosse organizar as estantes enquanto ele verificava a correspondência recebida naquela manhã. Mariana deixou o escritório apreensiva, mas tentou se concentrar em suas tarefas. Passou pelos corredores repletos de volumes desgastados, sentindo uma ponta de tranquilidade ao mergulhar no silêncio carregado de histórias. A rotina de catalogar obras, atualizar registros e receber eventuais clientes costumava aliviar qualquer tensão, mas hoje os pensamentos voltavam incontrolavelmente a Otávio. Na noite anterior, ela quase conseguirá se lembrar de um garoto que, certa vez, sofrerá uma queda em um parquinho. Ela correrá para ajudá-lo, mas foi interrompida pelo pai dele, que apareceu furioso. Poderia ter sido Otávio, ainda criança, naquela lembrança distante? Às 8 em ponto, a biblioteca abriu as portas para o público. Habitualmente, poucos leitores chegavam tão cedo, em geral senhores que liam jornais ou estudantes que aproveitavam o espaço para estudar antes de aulas. Clara, a melhor amiga de Mariana, não costumava vir ali todas as manhãs, mas naquele dia apareceu às 9, trazendo uma sacola com pincéis e tintas, como se estivesse a caminho do ateliê. Eu precisava falar com você, disse ela, aproximando-se do balcão. Recebi ontem uma mensagem estranha de alguém perguntando sobre você. Não me disse o nome, mas agora estou começando a suspeitar que fosse esse Otávio de quem me falou por celular. Mariana franziu o senho, surpresa. Você tem certeza de que não se identificou? Como conseguiu seu contato? Ele disse que conseguiu meu número na internet, porque postei certa vez um anúncio de aulas de pintura. Foi bastante objetivo, perguntou se você ainda trabalhava aqui, se tinha namorado, se pretendia mudar de cidade. Não respondi nada, claro. Pedi que se identificasse, mas ele não quis. O tom me pareceu obsessivo, sabe? Essa confirmação fez a espinha de Mariana gelar. Otávio não só aparecerá de repente, mas também parecia cercar as pessoas próximas a ela. Isso é muito estranho. Ele disse ontem que ficaria uns dias na cidade, mas não imaginei que fosse querer informações suas. Deve ter descoberto que somos amigas. Clara observou a expressão preocupada de Mariana e colocou uma das mãos no ombro da amiga. Quer que eu tente descobrir algo sobre ele? Minha prima trabalha no cartório da região, talvez consiga averiguar se Otávio tem algum registro recente. Posso também conferir as redes sociais, ver se encontro pistas do paradeiro dele. Mariana pensou por alguns segundos. Tinha receio de envolver ainda mais pessoas, mas também precisava elucidar o que se passava. Se não for muito incômodo, agradeceria muito. Mas tome cuidado, não vamos invadir nada que possa nos complicar. Não se preocupe, sou cautelosa. Não farei nada ilegal, só uma pesquisa superficial. Qualquer coisa, te aviso. Clara deu um breve sorriso para tranquilizar a amiga e partiu, pois tinha compromissos naquela manhã. Antes de sair, fez um gesto de despedida para Eduardo, que a retribuiu com um aceno formal, sem se aprofundar em conversas. Pouco depois, a porta da biblioteca abriu-se mais uma vez, mas, ao contrário de uma brisa suave, o ar pareceu ficar pesado. Otávio surgiu, vestindo uma camisa social de mangas dobradas e calça escura, sem a formalidade do terno do dia anterior. Mariana, que estava no balcão, sentiu o estômago revirar, mas tentou manter a calma.
Bom dia, Mariana, ele disse, aproximando-se num tom afável, que não parecia condizer com seus gestos controlados. Ela reparou que Eduardo estava fora de vista naquele instante, o que a deixava sozinha para lidar com o visitante. Bom dia, respondeu secamente. Precisa de alguma ajuda com os livros? Na verdade, sim, ele disfarçou, lançando um olhar breve às estantes. Estou pesquisando alguns temas ligados à minha família, que morou nesta cidade muitos anos atrás. E achei que você poderia me orientar na busca por registros locais, jornais antigos ou algo que me situasse. Mariana viu naquilo uma desculpa esfarrapada, mas não quis ser grosseira. Se estiver procurando jornais antigos, eles ficam no térreo, naquele setor ao fundo, organizados por data. Mas não são muitas edições, temos um arquivo limitado. Otávio fez que sim com a cabeça e apoiou-se no balcão, inclinando-se para encurtar a distância. Agradeço a indicação. De todo modo, eu gostaria de conversar com você depois, se possível. Precisamos pôr em dia certas coisas da nossa infância. Lembro-me de você, sabe? A mente dela registrou o perigo daquele convite. Sem querer demonstrar medo, forçou um sorriso social. Agradeço, mas estou ocupada. E não tenho tantas lembranças assim da infância. Se me permite, prefiro manter o foco no trabalho. Ele percebeu a relutância e tentou suavizar a abordagem. Mariana, não é minha intenção causar-lhe desconforto. Mas quero esclarecer mal-entendidos do passado. Sei que na época era só uma criança, mas há coisas que marcam a gente que eu pensei que poderia compartilhar. Quem sabe eu esteja errado ao insistir, mas espero que me ouçam um dia. Ela não deu nenhuma resposta, fingindo atender a um cliente imaginário que se aproximava de outra prateleira. Otávio compreendeu a recusa e decidiu, por enquanto, não insistir. Agradeceu e se afastou em direção aos jornais. Mariana, contudo, sentia o ar rarefeito. Onde está Eduardo quando eu mais preciso? Pensou, olhando ao redor. Não havia sinal dele. Poucos minutos depois, Otávio sumiu entre as estantes de jornais, e Mariana seguiu atendendo algumas pessoas que chegaram para pedir informações sobre um concurso de redação promovido pela biblioteca. Ela conversou com uma senhora interessada em doar livros para o acervo e depois foi ao pequeno depósito, atrás de exemplares que precisavam ser reparados. Tudo para não ter de ficar no mesmo ambiente que o visitante. Ainda assim, a tensão não diminuía. O que ele tanto queria? Por que fazia questão de falar com ela sobre o passado? Por volta das 10h30, Eduardo retornou ao saguão. Parecia ter ido buscar encomendas na sala de correspondências. Assim que avistou Otávio no setor de jornais, seu semblante fechou. Chamou Mariana com um olhar preocupado. Ele está aí desde quando? Chegou há uns 30 minutos, ela respondeu, mantendo a voz baixa para que Otávio não ouvisse. Pediu ajuda com jornais antigos. Não insisti em nada, mas ele tentou me persuadir a ter uma conversa pessoal. Eduardo franziu o senho, ajeitando os óculos com impaciência. Farei o possível para afastá-lo. Deixe-me conversar com ele. Talvez entenda que não é bem-vindo. Mariana assentiu, mas, antes que o chefe pudesse se mover, Otávio se aproximou, carregando um velho jornal enrolado embaixo do braço. Encontrei algumas notícias sobre a empresa do meu pai, Eduardo, anunciou, como se retomasse um diálogo interrompido anos atrás. Eu me lembro de certos detalhes, mas minha memória falha em partes. Achei que você, como velho amigo da família, pudesse me esclarecer alguns pontos. O bibliotecário travou a mandíbula e apontou para a porta. Não vejo por que continuar essa conversa aqui dentro. Vamos lá fora, se quiser falar de coisas que não dizem respeito ao público. Otávio manteve a expressão enigmática, deu um leve sorriso e assentiu. Claro, como preferir. Virou-se para Mariana. Voltamos num instante. Desculpe-me por qualquer inconveniente. Os dois saíram, deixando a porta balançar atrás deles. Ela foi até a janela, de onde podia ver Eduardo e Otávio na calçada, gesticulando de maneira contida. Não distinguia o que falavam, mas via no rosto de Eduardo a tensão, e, no de Otávio, uma teimosia que quase beirava a insolência. Após alguns minutos, o visitante se afastou e partiu. Eduardo ficou parado, de braços cruzados, respirando fundo.
Quando voltou, aproximou-se de Mariana com a expressão sombria. Ele está insistindo que você o encontre, que tem coisas a te dizer. Diz que não irá desistir enquanto não tiver a chance de esclarecer o que houve. Tentei dissuadi-lo, mas não adiantou. Pelo visto, não é somente curiosidade, e sim uma obsessão. Recomendo que você tenha muito cuidado. Vou perguntar aos órgãos públicos se há algo que possamos fazer caso ele te ameace diretamente. Mariana experimentou um calafrio. Obrigada, Sr. Eduardo. Não quero confusão, só quero entender. Mas, ao mesmo tempo, sinto um pavor irracional. E se ele já estiver monitorando cada passo meu? Ele até conseguiu o contato da Clara. Não sei como. Eduardo comprimiu os lábios. Isso é grave. Mas tentemos não tomar decisões precipitadas. Mantenha Rodrigo informado. Ele pode te acompanhar nos trajetos, e você pode ficar na casa dele se achar necessário. Qualquer coisa que Otávio faça fora dos limites da lei, chame a polícia imediatamente. Mariana sentiu a urgência na voz do chefe e percebeu que a situação era realmente preocupante. Pensou em ligar para Rodrigo naquele instante, mas resolveu esperar a hora do almoço. Precisava, ao menos, encerrar as pendências da manhã, pois tinha livros para cadastrar e um relatório sobre exemplares raros para entregar. A biblioteca se manteve relativamente movimentada nas horas seguintes, o que impediu Mariana de ficar ruminando pensamentos. Atendeu leitores, conversou com uma estudante sobre obras de literatura brasileira e ajudou um idoso a registrar-se no sistema. Entretanto, cada vez que a porta rangia, seu coração disparava, temendo ver novamente Otávio aparecer. Não aconteceu nada até o meio-dia, quando ela decidiu sair para almoçar. Eduardo a liberou com um olhar que quase pedia desculpas pela tensão daquele dia. Mariana caminhou até um restaurante simples, mas aconchegante, localizado a 3 quarteirões dali. Os passos eram rápidos, pois a fome se misturava ao desejo de sair da biblioteca por um momento. Avisou a mãe por mensagem de texto que talvez fosse chegar mais tarde em casa, sem dar detalhes. Lembrou-se de Rodrigo e logo ligou para ele. O namorado atendeu com a voz animada, pois estava finalizando um trabalho de fotografia, mas seu tom mudou assim que ela explicou a situação. Eu sabia que esse homem estava agindo de maneira estranha. Ele não me passa confiança, disse Rodrigo, preocupado. Quer que eu vá te buscar no trabalho hoje? Posso estar aí no fim da tarde. Ela ponderou a oferta, sentindo-se aliviada pela postura protetora dele. Sim, pode ser. Acho que me sentirei melhor se você estiver comigo. Eduardo também está preocupado, mas não quero depender só dele para me defender. Rodrigo confirmou que apareceria perto das 5 e desejou que ela tivesse um bom almoço. Mariana desligou e entrou no restaurante, sentindo um leve alívio ao ver que ali nada lembrava Otávio. Pediu um prato simples de arroz, feijão e frango grelhado, tentando organizar as ideias enquanto comia. Havia uma música suave ao fundo, e as paredes exibiam fotografias antigas da cidade, incluindo algumas que Rodrigo tinha doado para o lugar. Era um ambiente familiar, acolhedor, mas ela não conseguia afastar a sensação de estar sendo observada. Talvez isso fosse apenas consequência da paranoia surgida com as advertências de Eduardo. Ainda assim, ela olhou para a porta algumas vezes, certificando-se de que nenhum homem de camisa social escura estava prestes a surgir. Deu graças a Deus por terminar o almoço em paz e decidiu levar um café para a viagem, pois gostava de tomar um gole quente enquanto retornava ao trabalho. Enquanto esperava no balcão, seu telefone tocou. O número era desconhecido. Ela atendeu, cautelosa. Alô? Mariana? Perguntou a voz do outro lado, sem apresentar quem era. Sim, quem fala? Ela percebeu o coração acelerar. Sou Otávio. Me desculpe por ligar desse jeito, mas precisamos conversar. Não consigo fazer isso com terceiros por perto. Você entenderia tantas coisas se me ouvisse. Eu realmente não quero te prejudicar. Os dedos dela apertaram o celular e quase deixaram o copo cair. Como conseguiu meu número? E por que continua me importunando? Se quer esclarecer alguma coisa, por que não fala com Eduardo e resolve seus problemas de família de uma vez? Ela ouviu um suspiro do outro lado da linha. Eduardo não confia em mim, acho que você já percebeu.
Ele não vai me ajudar, e eu sinto que só você pode compreender certos fatos do passado. Por favor, me encontre hoje, depois que sair da biblioteca. Pode ser no local público, se preferir. Mariana hesitou, lutando contra a vontade de mandar que ele nunca mais a contatasse. Mas a curiosidade começou a ganhar corpo, principalmente ao pensar que poderia pôr fim a esse tormento. Mesmo assim, a prudência falou mais alto. Não posso me encontrar com você sozinha. Se insiste, que seja em algum lugar movimentado e com horário combinado. Não vou ficar vagando pela noite atrás de um estranho. Vamos marcar às 6h30, naquele café ao lado da Praça Central. É bem iluminado e costuma estar cheio nessa hora. Vou te esperar ali. Ele não aguardou que ela confirmasse. Apenas pense, não vou forçá-la nada. Mas garanto que posso explicar muito. Desligou antes de ouvir qualquer objeção. Mariana permaneceu estática, segurando o copo com a mão trêmula. Um mar de questionamentos a invadiu. Por que ela sequer cogitaria ir a esse encontro? Ao mesmo tempo, sentia um impulso de saber a verdade. Ele não vai desistir tão cedo, disse para si mesma. Voltou à biblioteca com o pensamento dividido. Mal abriu a porta e deparou-se com Eduardo, que a olhou de imediato, como se adivinhasse que algo ocorrerá. Você está pálida. Aconteceu alguma coisa no almoço? Perguntou, preocupado. Ela colocou o copo de café no balcão, tentando conter a tensão na voz. Ele ligou para mim. Conseguiu meu número de alguma forma e quer que eu o encontre hoje num café na praça. Eduardo cerrou os punhos, franzindo o semblante. Não vá. Eu te proíbo de ir. Esse homem é manipulador e vai usá-la para algum objetivo pessoal. Confie em mim, Mariana, não entre no jogo dele. Ela compreendia o receio do chefe, mas algo em seu íntimo se agitava, exigindo explicações. Eu sei que parece loucura. Mas ele não vai parar até conseguir falar comigo, não é? Se for em um lugar público, com muita gente por perto, não há tanto risco. E talvez eu tenha uma chance de descobrir o que tanto o atormenta. Eduardo respirou fundo, parecendo exausto. Se você acha que não há outra forma, tudo bem. Mas deixe Rodrigo avisado. Peça para ele te acompanhar, nem que seja de longe. De preferência, vá com a polícia por perto. Não sei se isso é exagero, mas tenho um mau pressentimento. Ela concordou, pois não queria mesmo ir sozinha. Precisava, no mínimo, que Rodrigo estivesse ciente. Olhou para o relógio na parede. Eram quase 2 da tarde, e, em poucas horas, teria de enfrentar aquela situação ou recusar de vez. Tentou terminar o dia de trabalho com a cabeça no lugar, mas cada vez que passava os olhos pelas prateleiras, sentia como se Otávio fosse surgir novamente de surpresa. Perto das 5, Rodrigo chegou. Cumprimentou Mariana com um beijo rápido e trocou um aperto de mão formal com Eduardo, que resumiu a questão. Ela vai se encontrar com esse homem hoje, e acho muito prudente que você a acompanhe. Não deixem de me ligar se precisarem. Rodrigo assentiu, lançando a Mariana um olhar reprovador, mas respeitoso. Não gosto disso, porém vou estar ao lado dela. Foram juntos para o ponto de ônibus, pois o local do encontro ficava no centro da cidade, não muito longe, mas preferiram descer em uma parada antecipada e caminhar para ter tempo de discutir o que fariam. Mariana explicou que não desejava confronto, só queria ouvir o que Otávio tinha a dizer. Rodrigo aceitou, mas garantiu que ficaria de olho e, se pressentisse qualquer perigo, agiria sem hesitar. Assim que chegaram à praça, o relógio do campanário marcava 6h20. A fonte no centro brilhava com as luzes diurnas, e o café escolhido por Otávio ficava em um ponto bem visível. Havia pessoas em mesas externas, bebendo e conversando. Mariana e Rodrigo pararam a uma curta distância, o suficiente para observar antes de se aproximarem. Então, o avistaram. Otávio estava em uma mesa pequena, olhando o celular. Vestia roupas simples, mas mantinha a postura ereta e um semblante concentrado. Fique por perto, mas não tão próximo. Se eu sentir que algo está errado, faço um sinal, disse ela a Rodrigo. Ele resistiu, pois queria ficar ao lado dela o tempo inteiro, mas compreendeu que, de longe, poderia analisar melhor a expressão e os gestos de Otávio.
Assim, ele concordou em esperar próximo à entrada do café, enquanto Mariana, num gesto firme, aproximou-se do homem que a atormentara nos últimos dias. Otávio levantou o olhar e um leve sorriso surgiu. Você veio. Obrigado por me dar essa chance. Indicou a cadeira à frente. Sente-se, por favor. Mariana analisou cada traço do rosto dele antes de se acomodar. Tentou manter a voz firme, sem deixar transparecer o nervosismo. Estou aqui para ouvir o que tem a me dizer. Mas quero deixar claro que não gosto de me sentir pressionada. Conseguiu meu número, contatou pessoas próximas a mim, e isso me incomoda. Ele inclinou a cabeça levemente. Eu entendo. Talvez eu tenha sido imprudente. Mas minha intenção não é te fazer mal, e sim conversar sobre o que aconteceu anos atrás. Eduardo, infelizmente, não quer permitir que a verdade venha à tona. Acredita que sou algum tipo de ameaça. E, se continuar dessa forma, nunca saberá que você e eu compartilhamos algo muito importante no passado. Mariana sentiu um aperto no peito. Pois bem, estou ouvindo. Qual é essa verdade? Otávio respirou fundo, como se reunisse coragem. Quando criança, morávamos no mesmo bairro. Meus pais passavam por problemas financeiros, mas seu pai, que era amigo do meu, tentou ajudá-los. Houve um acidente, e minha família te culpou. Porém, eu via as coisas de outra forma. Você foi a única pessoa que tentou me ajudar no dia em que me machuquei naquele parque. Lembra disso? Ela ficou atônita. Então, suas suspeitas estavam corretas, era ele o menino ferido. Estou começando a recordar. Seu pai apareceu furioso, e depois nunca mais vi você. Eu tinha uns 9 ou 10 anos. Ele confirmou com um meneio de cabeça. Não te culpo por esquecer. Tudo foi traumático, e logo depois minha família se mudou, seguindo a carreira do meu pai. Eu cresci carregando uma mistura de revolta e gratidão, porque, ao mesmo tempo que você foi gentil comigo, tudo em volta deu errado. Meu pai perdeu negócios, Eduardo se envolveu de alguma forma. Ainda não entendi bem o papel dele nisso. Só sei que, desde então, tenho perguntas sem resposta. Mariana tentou assimilar as informações. Então é por isso que voltou? Para entender o que Eduardo tem a ver com sua família? Ele entrelaçou os dedos, mantendo-os sobre a mesa. Exato. E, se Eduardo continua te protegendo, talvez seja porque sabe algo que não pode revelar. A questão é, por que tanta resistência? E o que isso tem a ver com você, especificamente? Ela pensou na postura do chefe, sempre preocupado, mas não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Eduardo não me contou muitos detalhes, apenas que tudo era perigoso. Então, não posso te ajudar, porque também estou no escuro. Sinto muito que você tenha passado por dificuldades, mas eu nem sabia que tinha alguma ligação com seu passado além daquele dia. Por um instante, Otávio a contemplou com um olhar quase triste. Eu te admiro por muitas coisas, Mariana, inclusive pela pessoa dedicada e gentil que é. Mas preciso saber o que Eduardo esconde. Vou continuar investigando, e adoraria contar com sua ajuda. Se ficar ao meu lado, podemos descobrir a verdade juntos, sem ter que brigar. Sinceramente, eu não quero briga. Ela estreitou os olhos, confusa. Você me pede ajuda, mas, ao mesmo tempo, assusta meus amigos e me segue por todo lugar. Como acha que eu poderia confiar em você? Ele baixou a voz. Admito que me excedi. Não sabia como me aproximar sem que Eduardo interferisse. Talvez eu tenha cometido erros. Mas ainda quero arrumar um jeito de corrigir isso. Dá-me uma chance, por favor. Mariana ia responder, mas sentiu um olhar incisivo vindo de fora do café. Notou que Rodrigo acompanhava a cada movimento deles. Eu não posso te prometer nada, disse ela a Otávio, voltando a atenção para a conversa. Preciso digerir tudo isso. Não concordo em fazer investigações por conta própria sem entender as motivações reais. E o que houve com sua família pode envolver questões delicadas. Ele se calou por alguns segundos, e o silêncio pareceu pesar sobre os dois. Então, abriu a carteira e tirou uma pequena foto. Entregou-a a Mariana. Era uma imagem de crianças brincando na pracinha.
Um menininho com o joelho ralado e uma menina segurando sua mão. Guardei essa foto por muito tempo. Creio que foi tirada por acaso, mas para mim simboliza um laço que nunca se rompeu. Mariana recebeu a foto, reconhecendo a cena confusa de sua infância. Uma sensação agridoce tomou conta dela. Sentiu empatia por aquele garoto ferido e, ao mesmo tempo, receio do homem em que ele se transformará. Está bem. Vou pensar. Agora, preciso ir. Não quero prolongar mais esta conversa. Otávio suspirou, mas não protestou. Claro. Obrigado por vir. Estarei na cidade por alguns dias. Se mudar de ideia, pode me procurar. Ela se levantou, guardando a foto no bolso. Boa noite. Sem mais palavras, deixou o café e caminhou rápido até onde Rodrigo estava. Ele amparou com o braço e, sem dizer nada, conduziu-a para longe, rumo à praça iluminada. A sensação era de ter ficado presa em um turbilhão de informações que lhe tiravam o chão. Enquanto andavam, ele perguntou, com a voz tensa: "Tudo bem? Ele fez algo que te amedrontou?" Mariana apenas balançou a cabeça, sem conseguir resumir a mistura de emoções que sentia. Não, ele não me ameaçou, mas contou algumas coisas sobre o passado. Disse que Eduardo faz parte disso. Eu não sei o que pensar. Só quero ir embora e tentar pôr a cabeça em ordem. Rodrigo abraçou pelos ombros, murmurando que ela não precisava se preocupar, pois estava ali para protegê-la. Em silêncio, seguiram para a rua principal, longe das luzes do café, carregando consigo uma fotografia antiga que, de repente, parecia abrir portas para segredos há muito tempo enterrados. E, na penumbra das árvores que rodeavam a praça, um vulto observava a cena, guardando para si a certeza de que aquele era apenas o começo de uma rede de revelações que uniria o destino de todos em algo muito maior do que eles podiam imaginar. Mariana e Rodrigo caminharam em silêncio por algumas quadras, até alcançarem um ponto de ônibus mais iluminado. Ela segurava a pequena foto no bolso, incapaz de parar de pensar em tudo que Otávio revelara minutos antes. Ao mesmo tempo, tentava digerir a ideia de que Eduardo poderia saber muito mais do que admitia. Sentia-se perdida, como se estivesse num labirinto de memórias que, em vez de clarear, só ficava mais escuro. Rodrigo notou a inquietação da namorada e a puxou para perto, tentando oferecer algum conforto. Quer conversar agora ou prefere esperar até amanhã? Ele perguntou, com a voz suave. Não quero te pressionar, mas percebo que você está muito abalada. Mariana ergueu o olhar cansado, percebendo as linhas de preocupação no rosto dele. Não sei se consigo organizar os pensamentos ainda hoje. Talvez seja melhor irmos para casa, descansar, e amanhã tentamos entender melhor. Agradeço por ter ido comigo, de verdade. Acho que, sozinha, eu teria entrado em pânico. Rodrigo passou o braço pelos ombros dela e murmurou palavras de encorajamento. Em poucos minutos, entraram no ônibus que levaria Mariana até perto do prédio onde morava. Ele desceu junto, insistindo em acompanhá-la até a porta de entrada. Ali, deu-lhe um abraço firme e um beijo na testa. Tente dormir um pouco. Amanhã, se quiser, a gente conversa mais a fundo. Se Otávio tentar algo, me liga na hora, combinado? Ela sentiu, apertando a mão dele com gratidão. Obrigada, Rodrigo. Você não faz ideia de como sua presença é importante. Em seguida, subiu até seu apartamento, trancando-se lá dentro. Sentia-se exausta, porém sabia que o sono seria difícil de vir. Precisava ao menos tentar. Antes de se deitar, tirou a foto do bolso e observou-a à luz fraca do abajur. Viu a si mesma, menina, segurando a mão de um garoto que enxugava lágrimas discretas. Lembrou-se, então, de como ficará assustada no dia em que o pai daquele menino chegou gritando. Recordou também de que um adulto, cuja fisionomia não vinha claramente à mente, tentará intervir. Poderia ter sido Eduardo naquele dia? Ela ainda era muito jovem para entender os detalhes, mas algo grande devia ter acontecido logo em seguida, pois Otávio fora embora sem se despedir, e a memória se tornará nebulosa. Segurou um suspiro, desligou a luminária e se encolheu debaixo do cobertor, na esperança de que o descanso amenizasse a confusão na própria cabeça. A manhã seguinte amanheceu com um céu nublado, trazendo uma brisa fresca que soprava pelas janelas do bairro.
Mariana tomou banho rapidamente e seguiu para a biblioteca sem ter tomado café, pois o estômago estava revirado de ansiedade. No caminho, trocou mensagens com Clara, que prometeram investigar algo sobre Otávio. A amiga marcará um encontro com ela no horário de almoço para repassar o que descobrisse. Mariana também recebeu uma mensagem de Rodrigo, desejando-lhe um bom dia e reiterando que estava disponível para qualquer coisa. Ela sorriu, sentindo-se um pouco mais segura, mas a tensão continuava a pulsar. Assim que entrou na biblioteca, Eduardo apareceu no saguão, parecendo exausto apesar de mal ter começado o expediente. Mariana percebeu que ele se agitou quando a viu, convidando-a a segui-lo até o escritório. Lá dentro, ele tirou os óculos, passou a mão pelos cabelos ralos e fitou a jovem com seriedade. Eu sei que você foi encontrar Otávio ontem. Rodrigo me contou que vocês passaram pelo café. Ele tentou manter distância, mas tinha receio de algo acontecer. Você está bem? Estou bem, só confusa, ela respondeu, sentindo a voz trêmula. Ele mostrou uma foto de nós dois na infância. Disse que algo grave aconteceu com a família dele e que o senhor está envolvido de alguma forma. Eduardo, eu não aguento mais ficar às cegas. Se existe um segredo que pode me atingir, por favor, me conte. Por um momento, Eduardo pareceu arrasado. Olhou para as prateleiras cheias de pastas e documentos, como se uma delas carregasse a chave para todas as respostas. Não foi exatamente comigo. Eu apenas presenciei certos fatos que mudaram o destino da família dele. O pai de Otávio era amigo de seu pai, e houve uma transação comercial que não deu certo. Você estava lá, mas era muito nova para entender. Só que, depois disso, o pai dele acusou o seu de traição e mentiu para o garoto, colocando a culpa toda em vocês. Otávio carregou essa mágoa e essa confusão. Eu não posso dizer muito mais sem ferir memórias dolorosas. Mariana sentiu um frio na barriga ao ouvir sobre o pai que perderá há tantos anos. Ele falecera quando ela tinha cerca de 12, e ela mal se lembrava de como as coisas terminaram em casa. Então quer dizer que meu pai esteve envolvido em algum negócio que não deu certo? Mas como isso poderia influenciar a volta de Otávio agora? Eduardo fechou os olhos, como se a resposta doesse. Quando seus pais se viram em apuros, pedi para que não envolvessem mais a família de Otávio. Houve ameaças, processos judiciais, brigas que quase arruinaram todo mundo. Acontece que, depois de um tempo, Otávio e o pai dele deixaram a cidade, e seu pai ficou muito abatido por tudo que aconteceu. Aquilo foi só um capítulo triste da vida de vocês, mas parece que o garoto nunca superou a raiva. No entanto, observo que ele também nutre certa gratidão por você. É possível que Otávio esteja confuso e tente, de alguma forma, corrigir o passado. Mariana notou que Eduardo falava de maneira cuidadosa, omitindo detalhes. Talvez existissem segredos que ele acreditava serem perigosos demais para compartilhar. Obrigada por me dizer isso. Sei que não está me contando tudo, mas ao menos sei que meu pai era próximo da família dele. Otávio me falou mesmo sobre uma briga comercial e algo a respeito de supostas traições. Confesso que não sei que lado acreditar. A única certeza é que minha vida virou de ponta cabeça. Eduardo pôs de volta os óculos e apertou o ombro dela com uma compaixão discreta. Seja cautelosa. Não confie nele tão facilmente. Ainda assim, entendo que queira respostas. Vou te apoiar no que decidir, mas não se exponha. Otávio tem contatos obscuros, e não desejo que você se machuque. Mariana saiu da sala com a cabeça pesada. Precisava iniciar o expediente, mas temia que Otávio aparecesse a qualquer instante. Ainda assim, jogou-se no trabalho, tentando revisar o acervo infantil e organizando exemplares de livros históricos. Mergulhou nas prateleiras, afastando as preocupações da mente por alguns instantes. Perto do meio-dia, Clara passou na biblioteca e fez sinal para Mariana, que a seguiu até um canto menos movimentado. A amiga carregava uma pequena bolsa e estava com expressão séria. Consegui algumas informações sobre Otávio, mas não é nada muito detalhado. Ele fez uma pesquisa recente no cartório a respeito de terrenos e imóveis que, aparentemente, pertenceram à família dele. Parece que eles já tiveram bastante dinheiro, mas perderam quase tudo. Há registros de processos antigos nos quais o nome do seu pai aparece ao lado do pai dele. É uma grande confusão judicial, e nada disso terminou bem.
Por fim, encontrei algo sobre o falecimento da mãe do Otávio, mas não tenho certeza de como se encaixa. Mariana engoliu em seco. Não sabia que a mãe de Otávio havia falecido. Você pode me enviar os documentos que encontrou? Preciso ver com meus próprios olhos. Clara assentiu, tirando cópias de dentro da bolsa. Aqui. Não é nada muito profundo, mas mostra que houve um processo de quebra de contrato e acusações de má-fé. O resto está sob sigilo. Pode ser que precise de um advogado para conseguir ver todo o teor das ações. Ao analisar rapidamente os papéis, Mariana viu o nome do próprio pai, Roberto, ao lado do de Carlos, pai de Otávio. Havia datas confusas e menções à suposta fraude. Meu Deus, isso é mais sério do que eu imaginava. Otávio não estava mentindo ao dizer que houve traições. Mas ainda não sei quem traiu quem. Clara suspirou. E você pretende continuar conversando com ele? Esse homem me dá arrepios. Mariana fechou a pasta com cuidado. Eu não sei. Por um lado, ele foi muito insistente, quase obsessivo. Por outro, não sinto exatamente que queira me fazer mal. É como se ele tivesse sido envenenado pelo pai para nos culpar, mas a lembrança de eu ter ajudado no acidente o impede de me ver como vilã. É tudo muito confuso. A amiga abraçou Mariana por um instante. Tome cuidado. Se precisar de mim ou de qualquer coisa, sabe onde me achar. Após se despedirem, Mariana voltou ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. Precisava digerir aquelas informações. A fome desaparecera. Quando o relógio bateu 1 da tarde, ela se encostou no balcão, pensativa, até perceber a presença de Rodrigo entrando na biblioteca, com uma sacola de lanches na mão. Trouxe algo pra gente comer, ele disse, aproximando-se com um sorriso contido. Imaginei que você não teria vontade de sair para almoçar hoje. Ela abriu um sorriso agradecido, embora a preocupação ainda estivesse em seu semblante. Você me conhece bem. Obrigada por pensar nisso. Sentaram-se em uma mesinha ao fundo da biblioteca, onde costumavam se reunir para discutir pequenas questões do dia a dia. Mariana resumiu as informações que Clara havia descoberto e o que Eduardo contará de manhã. Rodrigo ouvia com atenção, mordendo uma maçã que trouxera. Quando ela terminou, ele suspirou. Então parece que seu pai e o pai dele brigaram por conta de um negócio importante, e isso arrasou a família dos dois lados. Qualquer que tenha sido a verdade, Otávio cresceu marcado por essa tragédia. Ainda assim, não estou confortável com a forma como ele se aproxima, invadindo sua vida. Acho que você deveria insistir com Eduardo para contar tudo, sem rodeios. Mariana concordou. Eu tentei, mas ele insiste que não pode revelar mais. Talvez eu precise apelar para alguma forma de pressão, mostrar que já descobri parte dos fatos, e ver se ele se sente seguro em completar as lacunas. Rodrigo pensou por um instante, olhando fixamente para a namorada. E se você marcar uma conversa com Otávio na biblioteca, mas com Eduardo presente? Assim, talvez os dois sejam obrigados a colocar as cartas na mesa. Você teria a segurança de estar com seu chefe ali, e Otávio teria a chance de perguntar o que quer diretamente. Ela refletiu sobre a ideia, lembrando-se das palavras de Eduardo, que recomendara distância. Pode ser arriscado. Eduardo me parece bastante decidido a manter Otávio longe. E Otávio não vai gostar de ser confrontado. Mas talvez seja a única forma de chegar à verdade. Os dois conversaram mais um pouco, e Rodrigo precisou ir embora para resolver compromissos de trabalho. Quando chegou o fim do expediente, Mariana se despediu de Eduardo, que permaneceu imerso na papelada. Não mencionou a possibilidade de um encontro a três, pois sabia que ele recusaria logo de cara. Pegou o ônibus de volta ao apartamento, acompanhada pelo peso das incertezas. Em casa, ao fim da tarde, ela se viu novamente analisando os papéis que Clara lhe entregará. Havia menções a desvio de dinheiro, prejuízos causados a terceiros e encerramento forçado de atividades comerciais. Pelo que entendeu, o pai de Otávio acusara o seu de apropriação indevida de um valor que deveria ser investido numa empresa mista. No entanto, não havia veredicto claro, porque em certo momento o processo fora arquivado. Ela imaginou que, após a morte do pai, as brigas tivessem caído no esquecimento. Pelo visto, não era o caso para Otávio. Enquanto lia, seu celular tocou.
Era um número desconhecido. Pensou 2 vezes antes de atender, temendo que fosse Otávio. Decidiu atender, afinal. Alô, disse, com cautela. Boa tarde, Mariana. A voz masculina soou firme, mas não era Otávio. Meu nome é Dr. Assis. Sou advogado da família de Carlos, pai do Otávio. Estamos analisando processos antigos e gostaríamos de contar com a sua colaboração em algumas questões. Poderia me receber nos próximos dias? O corpo dela ficou tenso. Por que um advogado da família reapareceria justamente agora? Eu não sei se tenho algo a contribuir, Dr. Assis. Era só uma criança na época. Tudo o que posso dizer, já disse ao próprio Otávio. Entendo, respondeu o homem, sem se abalar. Ainda assim, gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas sobre o que você recorda. Otávio fala muito de você, inclusive. Pode ser importante para esclarecer pontos que o Sr. Carlos deixou inconclusos. Vamos tentar um acordo justo. Mariana demorou alguns instantes para responder. Preciso pensar. Não estou confortável em abrir minha vida para estranhos. Ainda mais sobre questões que nem compreendo completamente. Claro, não queremos pressionar. Apenas peço que reflita. Vou lhe enviar um e-mail com meus contatos. Caso mude de ideia, estarei à disposição. Ele desligou cordialmente, deixando-a desnorteada. Mais pessoas envolvidas surgiam, e ela sequer sabia quais eram as intenções. Precisava de um tempo para absorver tudo isso. Pensou em ligar para Otávio e pedir explicações sobre esse advogado, mas temeu alimentar esperanças nele. Em vez disso, discou para Clara, que atendeu quase de imediato. Oi, amiga. Só liguei para te avisar que acabei de receber uma ligação de um tal Dr. Assis, advogado da família de Otávio. Ele quer me perguntar coisas sobre o passado. Acha que devo aceitar? Clara soltou um suspiro audível do outro lado. Honestamente, não me sinto confortável com isso. Parece que eles querem te envolver num assunto legal. E se tentarem te responsabilizar ou te coagir a dizer algo que favoreça a família de Otávio? Você precisa ter cuidado. Mariana concordou. Também pensei nisso. Acho que vou recusar formalmente qualquer encontro, ao menos por enquanto. Não quero alimentar conflitos. Mas me sinto encurralada, como se não tivesse escolha. A amiga tentou consolá-la. Você não está sozinha. Rodrigo está com você, eu também, e Eduardo vai te apoiar. Não se deixe intimidar. Se for preciso, procure auxílio de um advogado de confiança para se defender de qualquer pressão. Agradecendo o carinho, Mariana desligou. Ficou ainda mais claro que a história de seus pais com a família de Otávio tinha raízes profundas. Sem querer ficar enclausurada nos próprios medos, decidiu ir até a cozinha preparar algo para comer. Precisava se alimentar e manter a cabeça funcionando. Enquanto cortava alguns legumes, pensava em como a presença de Rodrigo era crucial naquele momento. Estava se apaixonando cada dia mais por ele, não apenas pela gentileza, mas pela forma como ele a apoiava nas decisões mais incertas. A vida, porém, parecia testar esse relacionamento, colocando em seu caminho um enigma cheio de ameaças. Após o jantar, ela mandou mensagem para Rodrigo, resumindo a ligação do advogado. Ele respondeu rapidamente, sugerindo que no dia seguinte os dois fossem juntos falar com Eduardo, para discutir qualquer ação necessária. Mariana achou sensato. Precisava alinhar as informações para não ser pega de surpresa. A noite chegou, trazendo nuvens pesadas que prenunciavam chuva. Ela decidiu deitar mais cedo, mas não conseguiu dormir de imediato. O barulho distante de trovões parecia refletir a tempestade em sua mente. Por volta das 11, o telefone vibrou com uma mensagem. Era de Otávio. Desculpe incomodar. Só fiquei sabendo que meu advogado tentou contato. Não pretendo te envolver contra a sua vontade, mas também não posso impedi-lo de procurar as informações que julga pertinentes. Espero que não fique zangada comigo. Mariana revirou os olhos, impaciente. Mesmo quando não estava fisicamente presente, Otávio arranjava um jeito de invadir seu espaço mental. Decidiu não responder, bloqueando o celular em seguida. Respirou fundo, buscando alguma serenidade, mas deitou-se na cama com a consciência de que estava no meio de um fogo cruzado.
O passado se apresentava de maneira irredutível, exigindo que ela descobrisse a verdade ou corresse o risco de ser arrastada pelas obsessões de ambos os lados. Pela manhã, acordou mais cedo que o habitual. A chuva da madrugada deixará as ruas úmidas, e o vento gélido a fez colocar um casaco mais grosso do que o costume. No ônibus que a levaria à biblioteca, notou o semblante fechado de alguns passageiros, como se a cidade inteira estivesse de mau humor. Desceu no ponto em frente à praça e passou pelo café onde se encontrara com Otávio. Sentiu um arrepio ao lembrar da conversa. Ainda tinha a foto guardada, mas tentará não olhar para ela outra vez. Assim que pisou na biblioteca, encontrou Rodrigo conversando com Eduardo. Pareciam preocupados, e o olhar dele se voltou para ela simultaneamente. O namorado se aproximou, segurando sua mão. Conversamos sobre o advogado. Eduardo acha que, se ele tentar algo, você deve evitar ao máximo sem orientação legal. Também chegamos à conclusão de que Otávio não está agindo sozinho. Ele deve ter apoio de outras pessoas que se beneficiariam de alguma indenização ou acordo. Mariana assentiu, olhando para o chefe. Isso tudo faz sentido. Minha dúvida é, devo ignorar? Fingir que não recebi o telefonema? Eduardo limpou a garganta. Você não precisa fingir nada, mas também não há obrigação em recebê-lo. Se desejar, posso indicar alguém de confiança para te orientar. O que eu posso afirmar é que o pai de Otávio, o Sr. Carlos, era muito ardiloso e fez várias manobras para culpar o seu pai. Otávio cresceu ouvindo uma versão distorcida dos fatos, mas não tenho certeza de quão longe ele está disposto a ir para provar essa história. Rodrigo, com expressão resoluta, completou: talvez o melhor seja esperar e ver se esse advogado entra com alguma notificação formal. Enquanto isso, protegemos Mariana de qualquer investida mais agressiva. Se Otávio quiser insistir, que faça isso dentro da lei. Mariana sentiu um misto de alívio e inquietação. Concordo. Não vou me adiantar. Quero ver se realmente há processo em andamento ou se é só uma tática de pressão. Eduardo colocou a mão no ombro dela. Tudo bem. Agora, que tal tentarmos tocar a rotina? Se Otávio aparecer, me chame. Se algo mais grave surgir, iremos às autoridades. Ela respirou fundo, aliviada por ter apoio, embora o peso da situação não diminuísse. Seguiu para suas tarefas, conferindo os livros recém-chegados e organizando a área de empréstimo. Rodrigo despediu-se, pois precisava resolver pendências de trabalho, prometendo voltar no fim da tarde para buscá-la. Eduardo retomou a papelada, mas de tempos em tempos a observava, como um guardião preocupado. As horas transcorreram relativamente tranquilas, até que, por volta do meio da tarde, um cliente distinto entrou na biblioteca. Trajava um paletó bem cortado, carregava uma pasta de couro e tinha gestos contidos. Mariana reconheceu de imediato a voz ao se aproximar para atendê-lo. Era o homem do telefone, Dr. Assis. Ele lhe lançou um sorriso profissional e se identificou, pedindo uma conversa reservada. Ela tentou controlar o tremor nas mãos. Boa tarde, Mariana. Não vou tomar muito do seu tempo. Já que não respondeu à minha ligação, resolvi procurá-la pessoalmente, mas não se preocupe, não quero constrangê-la. Apenas preciso que saiba que estamos procurando documentos para finalizar uma pendência deixada pelo Sr. Carlos. Otávio não é o único interessado nisso. Ela percebeu Eduardo se aproximar, cauteloso, e se posicionar ao lado dela. Boa tarde, Dr. Assis. Acredito que eu tenha sido clara ao dizer que não estou pronta para cooperar sem orientação profissional. Se quer me fazer perguntas, que seja através de caminhos oficiais. Ele ergueu as sobrancelhas, impressionado com a firmeza. Entendo. Só gostaria de evitar litígios desnecessários. Se houver uma maneira de resolver tudo amigavelmente, seria melhor para todos. Otávio me assegura que não deseja causar danos, apenas quer a verdade. Infelizmente, herdou do pai uma série de problemas legais que precisam de esclarecimento. Mariana mantinha o rosto sério. Sinto muito, mas não posso ajudá-lo agora. Se mudar de ideia, eu o procurarei. Até lá, agradeceria se parassem de tentar contato. Dr. Assis inclinou levemente a cabeça, ciente de que não conseguiria mais avanços naquele momento. Respeitarei sua decisão. Entretanto, deixe o meu cartão, caso surja qualquer dúvida.
Ele abriu a pasta, pegou um cartão com seu nome e o estendeu a ela. Eduardo, em seu modo protetor, pegou o cartão antes que Mariana o fizesse, guardando-o consigo. O advogado não reclamou, apenas sorriu formalmente. Agradeço a atenção. Tenha um bom dia. Ele se retirou sem alarde, deixando uma sensação pesada no ar. Eduardo virou-se para Mariana, devolvendo o cartão em silêncio. Ela o guardou em uma gaveta, sem coragem de olhar novamente para as letras impressas. O coração dela batia forte, como se tivesse acabado de escapar de um precipício. O advogado poderia não representar uma ameaça imediata, mas era um sinal de que a situação estava escalando. Você foi corajosa, murmurou Eduardo, forçando um pequeno sorriso para aliviar o clima. Mas continue vigilante. Eles podem tentar outro caminho para te persuadir. Mariana concordou, embora uma parte de si estivesse trêmula e cansada. Precisava se manter firme, pois, de algum modo, tornará-se peça central em um quebra-cabeça que envolvia o passado de duas famílias. Mal sabia que, fora das paredes da biblioteca, Otávio acompanhava atentamente cada um desses movimentos, certo de que o próximo passo seria decisivo para confirmar sua visão de justiça ou para mergulhar a todos ainda mais fundo no mar de segredos e obsessões. Mariana acordou naquela manhã com o coração ainda pesado depois dos acontecimentos do dia anterior. Nos últimos tempos, ela vivia em um redemoinho de preocupações, rodeada por advogados, acusações e um enigma familiar que se tornava cada vez mais complexo. Ao se olhar no espelho, percebeu olheiras marcadas e uma palidez incomum. Precisaria de coragem para encarar os desafios que a aguardavam. Ainda assim, forçou-se a tomar um banho mais demorado, esperando que a água morna aliviasse o nó em seu peito. Enquanto a água escorria pelos cabelos, revisitou mentalmente cada momento dos últimos dias, pensando no que poderia acontecer caso o advogado Dr. Assis insistisse em envolvê-la em novos processos. Também não sabia como lidar com Otávio, que, apesar de parecer sinceramente em busca de esclarecimentos, ainda invadia seu espaço de forma incômoda. Quando terminou, decidiu vestir roupas confortáveis, um jeans e um suéter cinza, sem perder tempo com maquiagem ou penteados elaborados. Precisava apenas seguir em frente. Ao chegar à biblioteca, encontrou Eduardo folheando alguns papéis no balcão. Ele erguera os olhos assim que ela entrou, demonstrando certo alívio. Com um sinal discreto, convidou-a a se aproximar. O local ainda estava vazio, pois faltavam minutos para a abertura. Mariana notou que o chefe parecia exausto, como se não tivesse dormido bem. Bom dia, minha jovem, disse ele, num tom entre preocupado e amistoso. Podemos conversar um pouco antes de começarmos o expediente? Há algo importante que quero compartilhar. Ela confirmou com um aceno de cabeça e o seguiu até o pequeno escritório. Assim que a porta se fechou, Eduardo endireitou os ombros, como alguém que reuniu coragem para contar um segredo. Ontem à noite, recebi uma ligação de alguém ligado ao Dr. Assis. Foi quase uma ameaça velada. Eles insistem em reviver fatos antigos e colocam em dúvida minha integridade na época em que tudo aconteceu. Querem que eu convença você a depor, mas sem advogados do seu lado. Mariana sentiu um arrepio. E o que o senhor respondeu? Eduardo bufou, irritado. Disse que não cairia nessa armadilha. Mas temo que eles tentem outras formas de coagir a todos nós. Mariana arregalou os olhos, preocupada. Se estão pressionando até você, imagino que Otávio não seja a única força por trás disso. Talvez haja investidores ou pessoas interessadas em reaver dinheiro supostamente perdido. E se alguém acha que eu tenho informações que possam apoiá-los, vão insistir sem parar. Eduardo apoiou as mãos sobre a mesa, como se carregasse todo o peso do mundo sobre os ombros. Sim, não é apenas Otávio. Ele mesmo pode estar sendo manipulado por indivíduos que veem nesse processo antigo uma chance de recuperar investimentos. O pai dele fez muitas dívidas e deixou rastros de negócios obscuros. Agora, todos cobram resultados. Então, ele fez uma pausa, encarando-a com seriedade. Quero que pense com calma. Se preferir, posso tentar te ajudar a encontrar um bom advogado. Não podemos lutar contra sombras. Se eles abrirem um processo formal, ao menos teremos clareza das acusações. Mariana compreendia a gravidade da situação, mas sentia a cabeça girar com tantas ameaças. Talvez seja uma boa ideia procurar ajuda legal.
Não consigo enfrentar tudo sozinha. Vou conversar com o Rodrigo, ver o que achamos melhor. Eduardo aprovou com um gesto. Em seguida, checou o relógio, lembrando-se de que a biblioteca abriria em poucos minutos. Precisamos começar o atendimento. Se Otávio ou qualquer representante dele surgir, chame-me imediatamente. O expediente começou de maneira relativamente tranquila, com alguns estudantes buscando livros de literatura e um casal de idosos folheando revistas antigas. Mariana tentou se concentrar nas devoluções, na catalogação, mas mantinha a atenção redobrada a cada pessoa que passava pela porta. Eduardo circulava com frequência pelo salão, sempre com um olhar de vigilância. Perto das 10h30, Rodrigo chegou, trazendo a câmera pendurada no ombro. Ele a cumprimentou com um beijo suave e perguntou se poderia esperar um momento para conversarem num canto mais reservado. Ela assentiu, e os dois foram até o corredor lateral, onde se guardavam algumas caixas de livros a serem doados. Rodrigo a fitou com preocupação. Liguei para você ontem à noite, mas vi que estava muito cansada e não quis insistir. Conseguiu descansar? Mariana balançou a cabeça, meio sem jeito. Não muito, mas ainda estou de pé. Eduardo me contou que foi intimidado por gente ligada ao Dr. Assis. Tenho medo de isso se agravar. Rodrigo guardou a câmera por um instante e segurou as mãos dela. Se é assim, não podemos adiar. Procuremos um advogado confiável. Meu tio trabalha em um escritório, posso falar com ele. Não quero que você fique à mercê de ameaças. Os olhos de Mariana se encheram de gratidão. Eu adoraria. Pode ser algo simples, só para me orientarem. Não quero me envolver em brigas judiciais desnecessárias. Enquanto combinavam isso, alguém apareceu na porta lateral. Era Clara, com alguns pincéis e um sorriso hesitante. Oi, gente, desculpe interromper, mas fiquei preocupada com a repercussão daqueles documentos que passei para você, Mariana. Soube de rumores de que Otávio está procurando pessoas que conheceram seus pais. Talvez ele queira reunir testemunhos. Mariana sentiu um arrepio. Está cada vez mais claro que Otávio planeja algo grande. Ele mencionou que não agia sozinho, mas não imaginei que seria tão rápido. Clara apoiou os pincéis sobre uma das caixas, ajeitando os cabelos para trás. Quero te ajudar no que puder, mas, por favor, tome cuidado. Tem gente falando de chantagens. Ouvi comentários de que Otávio se aproximou até de ex-funcionários da empresa do pai para pressioná-los a contar verdades ocultas. Rodrigo, mais uma vez, estreitou o braço em torno de Mariana. Quanto mais descobrimos, mais isso parece uma rede de interesses. Precisamos agir de modo precavido. A conversa foi interrompida quando Eduardo apareceu para avisá-los de que algumas pessoas novas haviam chegado à biblioteca. Clara decidiu ir embora, alegando ter um compromisso no ateliê, mas prometeu se manter alerta para qualquer novidade. Rodrigo resolveu permanecer mais um tempo, dizendo que aproveitaria para fotografar a rotina de leitura, pois fazia parte de um trabalho que planejava publicar no jornal local. Mariana não se opôs. Gostava da ideia de tê-lo por perto. Com o movimento aumentado, ela seguiu para a área do balcão e começou a atender os pedidos de empréstimos. Eduardo se posicionou numa das prateleiras mais distantes, reorganizando dicionários, mas de vez em quando olhava para Mariana, checando se estava tudo bem. De repente, um homem de feições sérias e porte atlético entrou, procurando por livros técnicos de administração. Trajava camiseta lisa e jeans, carregando um celular na mão. Parou diante do balcão e dirigiu-se a Mariana. Boa tarde. Estou precisando de material sobre gestão de empresas, falências e reestruturações. Vocês têm algo recente? Ela percebeu que o homem falava de maneira firme, sem sorrir. Porém, não queria julgar apenas pela postura. Temos alguns livros nesse setor, sim. Ficam nas estantes do meio, na seção de economia e negócios. Posso te mostrar. Ele assentiu, e ela deu a volta, conduzindo-o pelo corredor. Enquanto caminhavam, Mariana ouviu o visitante indagar em voz baixa: Você é a Mariana, certo? O sangue gelou em suas veias. Sentiu que esse homem, de algum modo, tinha um interesse direcionado nela. Sim, sou eu. Desculpe, nos conhecemos? Ele manteve os olhos fixos nos livros, sem encará-la. Não formalmente.
Meu nome é Roberto Júnior, mas pode me chamar de Júnior. Trabalho para alguns credores da família de Otávio. Ouvi boatos de que você tem informações importantes. Talvez pudéssemos conversar. Mariana deu 2 passos atrás, surpresa com a audácia dele. Se veio aqui para me interrogar, sinto muito, mas não estou disposta a cooperar. Este é o meu local de trabalho. Por favor, se quiser algo, fale com meu advogado. Júnior abriu um sorriso contido, mas havia algo frio em seu olhar. Não estou aqui para criar problemas. Só quero avisar que pessoas poderosas têm interesse no que você sabe. No entanto, se não quiser falar, tudo bem. Só não ignore o fato de que Otávio não é o único de olho em você. Ela engoliu em seco, mantendo a postura firme. Estou ciente, mas não vou mudar minha decisão. Agora, se quer livros, escolha alguns e vá ao balcão. Caso contrário, peço que se retire. Ele deu uma olhada rápida nas prateleiras e, talvez para disfarçar sua real intenção, pegou um livro sobre gestão de crises. Em seguida, a acompanhou de volta ao balcão. Obrigada pela indicação, Mariana. Pode me registrar como usuário novo? Ela esboçou um sorriso profissional, evitando qualquer frieza extra, pois não queria causar escândalo diante dos demais usuários. Claro, preciso de um documento com foto. Júnior entregou a carteira de identidade. Mariana conferiu rapidamente. Roberto Júnior, 35 anos. Entregou-lhe um formulário. Preencha seu endereço e contato. Enquanto o homem escrevia, Eduardo percebeu a tensão e se aproximou, lançando um olhar interrogativo a Mariana, que balançou a cabeça, indicando que estava tudo sob controle por hora. Júnior devolveu o formulário preenchido, pegou o livro emprestado e se afastou com um aceno, saindo sem mais insistências. Assim que ele desapareceu, Mariana largou a caneta sobre o balcão, sentindo-se levemente trêmula. Eduardo pousou uma mão em seu ombro. Está tudo bem? Ela respondeu num sussurro. Ele disse que trabalha para credores da família de Otávio, querendo informações minhas. Estou ficando sem saída. Rodrigo, que observava à distância, aproximou-se também, preocupado. O que esse cara fez? Parecia muito interessado. Mariana suspirou. Veio em nome de gente poderosa, provavelmente investidores que perderam dinheiro com o pai de Otávio. É um aviso de que não vão me deixar em paz. Rodrigo sentiu uma ponta de raiva surgir. Isso passou dos limites. Eles estão te rondando. Vamos procurar ajuda o quanto antes, não dá mais para adiar. Concordando com a urgência, Mariana tentou manter a compostura até o fim do expediente. Mas cada segundo ali dentro se tornava claustrofóbico, pois temia que outro emissário surgisse. Não aconteceu mais nada, felizmente. Ao finalizar o trabalho, recolheu suas coisas e se despediu de Eduardo, que a abraçou em sinal de solidariedade. Amanhã veremos como proceder. Qualquer novidade, me ligue. Com um ar preocupado, ele trancou a porta da biblioteca, e Mariana saiu na companhia de Rodrigo. O namorado a convidou para irem a um café próximo, mas ela não queria mais estar em locais públicos onde pudessem surpreendê-la. Assim, aceitaram a sugestão de Clara, que os chamou para irem até seu ateliê, num bairro tranquilo, onde poderiam conversar sem serem incomodados. O espaço de Clara era acolhedor, com quadros coloridos nas paredes e tintas espalhadas em bancadas. Ela mesma abriu a porta, recebendo-os com um sorriso contido. Desculpem a bagunça, mas fiquem à vontade. Fiz café fresco. Mariana largou a bolsa em um cantinho, sentindo o cheiro agradável de tinta misturado ao aroma do café recém-passado. Rodrigo se acomodou em uma banqueta alta, ajeitando a câmera para o lado. Clara serviu as xícaras e, depois de alguns goles, perguntou: então, o que aconteceu hoje? Mariana resumiu o encontro com Júnior, observando a expressão de choque da amiga. Eles definitivamente estão agindo em grupo. Acho que o Otávio é só a ponta do iceberg, concluiu. Clara apoiou a xícara em um pires de cerâmica. Isso é assustador. Mas acho que, agora, a melhor estratégia é mesmo recorrer a um advogado. O tio do Rodrigo poderia ajudar? Rodrigo se endireitou no assento. Sim, vou falar com ele. O nome dele é Cláudio, trabalha há anos como advogado civil. Acredito que possa nos orientar bem.
Não vamos deixar a Mariana exposta a ameaças. Mariana suspirou, deixando que a tensão acumulada se traduzisse em um leve tremor nas mãos. Concordo. Só espero que isso não vire um processo interminável. Eu não quero que a memória dos meus pais seja manchada, nem desejo entrar numa guerra contra Otávio. Mas ele e esses credores estão me encurralando. Clara, num gesto carinhoso, pegou as mãos de Mariana e as envolveu entre as suas. Você não está sozinha. Todos nós vamos te apoiar. E se Otávio ainda tiver um mínimo de respeito por você, talvez não permita que isso se torne uma briga sem fim. A amiga, contudo, não pôde deixar de fazer uma careta ao se lembrar de quão obcecado Otávio parecia estar. Bem, pelo menos é o que espero. Já passava das 9 da noite quando decidiram encerrar o encontro. Rodrigo acompanhou Mariana até o apartamento dela, insistindo em ficar ali, caso Otávio aparecesse. Ela aceitou, pois, apesar de tudo, temia ficar só. Prepararam um jantar leve, mas nenhum dos dois tinha grande apetite. Conversaram sobre outros assuntos, tentando distrair a mente antes de dormir. Porém, ao deitarem-se, era inevitável que o pensamento retornasse à rede de interesses que apertava o cerco ao redor de Mariana. Nas primeiras horas da manhã seguinte, ela despertou antes do despertador, com o coração acelerado. Rodrigo ainda dormia no sofá da pequena sala, então decidiu preparar um café da manhã simples, sem fazer barulho. Estava trocando de roupa quando o celular vibrou sobre a mesinha. Uma mensagem de Otávio: precisamos conversar. Coisas graves vão acontecer se esse pessoal continuar. Prometo que não vou te pressionar, mas temo que os credores acionem a justiça de modo cruel. Ligue para mim, por favor. Mariana mordeu o lábio, ponderando se deveria responder. Antes que tomasse uma decisão, Rodrigo entrou no quarto, coçando os olhos e notando a expressão aflita dela. Algo novo? Xi fez que sim com a cabeça, mostrando a mensagem. Ele suspirou. Talvez valha a pena ouvir o que ele tem a dizer, mas não agora. Vamos falar primeiro com meu tio, depois a gente decide. Quando chegaram à biblioteca naquele dia, Eduardo recebeu a notícia de que Mariana procuraria um advogado, e concordou plenamente. Enquanto ela e Rodrigo aguardavam o horário marcado no escritório do tio, Otávio apareceu mais uma vez, mas não tentou avançar até Mariana. Ficou parado na porta, conversando com Eduardo em tom baixo. A tensão era óbvia, mas não houve discussão. Depois de poucos minutos, Otávio partiu, olhando de relance para Mariana com uma expressão mista de preocupação e frustração. Parecia querer algo que não podia obter. Era como se ele estivesse envolto em culpa e raiva, sem saber de que forma resolver a teia de problemas que seus antepassados criaram. No início da tarde, Rodrigo e Mariana foram ao escritório de advocacia, localizado no centro comercial da cidade, num edifício alto com janelas espelhadas. Cláudio, tio de Rodrigo, os recebeu de terno e gravata, mas exibia uma cordialidade que logo deixou Mariana mais confortável. Eles se acomodaram numa sala com armários repletos de processos e uma mesa de mogno impecavelmente organizada. Mariana explicou toda a situação, desde o reaparecimento de Otávio e a aparição do Dr. Assis até os credores que a rondavam. Mostrou também alguns documentos que Clara havia conseguido no cartório. Cláudio ouviu tudo com atenção, tomando notas. Quando ela terminou, ele recolheu as anotações e pigarreou. Há duas questões principais aqui. Primeiro, se abrirão ou não um processo formal contra você, alegando algum tipo de responsabilidade civil, o que me parece improvável, dada a sua pouca idade na época dos fatos. Segundo, se querem chantageá-la ou usar de pressão psicológica para conseguir informações que poderiam incriminar seu pai. Porém, se seu pai já faleceu e não há provas concretas de irregularidades em nome dele, essas pessoas pouco podem fazer legalmente, a menos que existam documentos assinados por você ou sua mãe assumindo obrigações. Você tem algo assim? Mariana balançou a cabeça. Não que eu saiba. Minha mãe não assinou nada, e eu era apenas uma criança. Cláudio recostou-se na cadeira, soltando um leve sorriso de tranquilização. Então você não precisa temer uma citação judicial formal por responsabilidade. Caso tentem, poderíamos facilmente contestar. O que pode ocorrer é tentarem um acordo extrajudicial, alegando que você teriam provas do envolvimento do seu pai. Mas isso soaria como extorsão. Recomendo que não converse com ninguém sem aconselhamento.
Se eles insistirem em forçar a barra, traga-me as informações. Eu tratarei do caso. Mariana sentiu um enorme alívio, como se alguém tivesse finalmente aceso uma lâmpada no meio da escuridão. Rodrigo apertou a mão dela sob a mesa, transmitindo segurança. Então é isso, ficamos quietos e, se eles avançarem com ameaças, acionamos os meios legais? Perguntou ele, e Cláudio concordou. Exatamente. Nesse meio tempo, evite encontros privados com Otávio ou com esse tal Júnior. Se quiser falar com Otávio, faça isso em público e, de preferência, com testemunhas. Anote tudo o que falarem. Qualquer coisa suspeita, avise-me. Saíram do escritório mais confiantes. Mariana percebeu que ainda restava o fator emocional. Otávio não parecia apenas atrás de dinheiro, mas também de uma espécie de redenção. De qualquer forma, o conselho do advogado era claro. Precisava limitar o contato e tomar todo cuidado. Enquanto retornavam à biblioteca, ela refletiu sobre como tudo aquilo estava longe de um fim, mas ao menos encontraram um caminho para se proteger. Rodrigo a abraçou pelos ombros ao atravessarem a rua. Estamos juntos nisso. Você não vai passar por nada sozinha. E assim, no momento em que chegaram ao prédio da biblioteca, Mariana carregava um pouco mais de esperança. O perigo das obsessões que a cercavam ainda era palpável, mas havia uma base de apoio que lhe dava força. O capítulo mais sombrio de sua história familiar estava desabrochando, e ela enfrentava cada revelação com coragem. Otávio, Dr. Assis, Júnior e todos os outros interessados pareciam expandir o cerco, mas agora Mariana tinha meios de reagir, tanto legais quanto emocionais. Faltava descobrir até onde Otávio iria para desvendar o passado e se, no fim, o laço que unia os dois desde a infância seria o bastante para impedir que a escuridão dos erros familiares engolisse cada um daqueles que tentava, de maneira desesperada, encontrar a verdade. Mariana sentiu uma estranha paz ao sair do escritório de Cláudio, o tio de Rodrigo, que lhe oferecera orientação jurídica. Era como se finalmente tivesse encontrado um caminho seguro, embora ainda pressentisse a tempestade que rondava. Otávio continuava nas sombras, cercado por gente disposta a arrancar qualquer informação ou vantagem possível. Dr. Assis, Júnior e outros nomes desconhecidos pareciam conspirar para que a jovem se tornasse peça-chave de um quebra-cabeça financeiro. Mesmo assim, havia uma fagulha de esperança. Não bastava estar protegida legalmente, ela também passará a compreender que não deveria jamais se submeter a chantagens ou ceder à curiosidade mórbida de Otávio. Se ele quisesse expor a verdade, que o fizesse sem ameaças. Naquela mesma tarde, de volta à biblioteca, Mariana relatou a Eduardo o que Cláudio dissera. O chefe, aliviado, soltou um suspiro e inclinou a cabeça em aprovação. Você fez muito bem. Se esses credores ou Otávio tentarem algo fora da lei, terão de lidar com um advogado bem preparado. O que me preocupa é a reação de Otávio quando perceber que você não vai mais ceder às investidas dele. Ela também temia a resposta do rapaz, mas não demonstrou. Ele precisa entender que não odeio, apenas não posso compactuar com esse cerco que insiste em fazer. Só espero que não tome nenhuma atitude drástica. Passaram-se 2 dias de relativa tranquilidade. Nenhuma visita de Júnior ou Dr. Assis, nenhuma mensagem de Otávio. Por um instante, Mariana chegou a acreditar que ele tivesse desistido. A vida dela começou a voltar minimamente aos trilhos, conversava com Clara sobre um projeto de pintura para crianças, planejava sair a um parque com Rodrigo e até retomou leituras de alguns romances históricos que sempre lhe deram prazer. Porém, uma sensação de que algo estava prestes a ruir permanecia latejando. Na terceira manhã, ao chegar à biblioteca, notou o semblante tenso de Eduardo. Ele remexia envelopes sobre o balcão, com sobrancelhas franzidas. Mariana, recebi uma correspondência estranha direcionada a mim, mas com seu nome no remetente. Achei muito suspeito, pois é óbvio que não foi você quem enviou. Ela se aproximou, lendo as linhas tortas no envelope pardo. De fato, alguém usará caneta preta para forjar a autoria, mas a caligrafia era grosseira. Vamos abrir, ela sugeriu, receando o conteúdo. Assim que Eduardo rasgou o lacre, encontraram uma única folha, escrita em letras de forma, como se a pessoa quisesse dificultar a identificação. Se não comparecer ao armazém abandonado no fim da Rua dos Pinheiros esta noite, algo grave pode acontecer a todos que você ama. Só queremos conversar. Venha sozinha. Mariana sentiu o rosto ficar gelado.
Não havia assinatura, mas era fácil deduzir que vinha dos credores, de Otávio ou ambos. Isso é uma armadilha, murmurou, assustada. Eduardo concordou, cerrando os punhos. É evidente. Mas precisamos pensar no que faremos. Você não pode ir sozinha. Ela lembrou-se das instruções de Cláudio: qualquer ameaça concreta deveria ser levada à polícia. Pegou o celular e ligou para Rodrigo, que atendeu de imediato. Eles me enviaram uma carta exigindo que eu vá a um armazém abandonado. Dizem querer conversar, mas sozinha. Rodrigo soltou uma exclamação de revolta. Isso é loucura. Você não pode cair nessa. Vamos à polícia. Mariana assentiu. Vou avisar ao Cláudio também. Está na hora de entregarmos isso às autoridades. Depois de um rápido telefonema ao advogado, os dois seguiram a delegacia mais próxima. Um escrivão atencioso registrou o boletim de ocorrência e examinou a carta, prometendo encaminhar o caso ao delegado responsável. Cláudio compareceu pessoalmente, entregando cópias de toda a papelada que Mariana possuía, inclusive as ameaças veladas de Júnior. O delegado foi categórico: não vamos permitir que a senhora se coloque em risco. Enviaremos uma equipe discreta ao local, caso eles realmente apareçam. Não aconselho que vá, mas se decidir montar uma emboscada, precisa ser com nossa supervisão. Na saída, enquanto atravessavam o saguão da delegacia, Mariana encontrou Otávio encostado na parede, com as mãos nos bolsos. Ficou surpresa por vê-lo ali e se aproximou, desconfiada. Você está envolvido nessa carta anônima? Ele balançou a cabeça, com expressão cansada. Acredite se quiser, não tive parte nisso. Eu vim aqui falar com o delegado porque também recebi ameaças de alguns ex-sócios do meu pai. Estou no limite, Mariana. Tentei recuperar parte dos negócios para salvar algo da herança, mas há muita gente perigosa querendo me obrigar a extorquir você. Não foi minha escolha. Ela tentou interpretar a mistura de arrependimento e desespero que via no rosto dele. Se não está junto deles, por que continua atrás de mim, pressionando, aparecendo na biblioteca, usando advogados para me intimidar? Otávio soltou um suspiro trêmulo. Meu pai fez dívidas, mentiu sobre seu pai e arrastou nosso sobrenome para a lama. Eles acham que você tem documentos que provam uma fraude inversa, ou seja, que seu pai não era o culpado. Se isso vier à tona, a família dele pode se livrar da culpa, e os credores perdem a chance de reaver o dinheiro. Eu não sei mais em quem acreditar. Quero limpar meu passado, mas não quero te prejudicar. Rodrigo, que acompanhava a conversa, se irritou. Só agora percebe que você trouxe causa à vida dela? Se estivesse mesmo preocupado, teria dado um passo atrás antes. Otávio não revidou. Seu olhar para Mariana demonstrava uma espécie de resignação. Eu sei que exagerei. Só peço que tome cuidado. Esses caras vão tentar algo mais violento em breve. Por mais que a situação fosse delicada, Mariana sentia, naquele instante, uma ponta de empatia. O garoto que fora salvo por ela num parquinho, anos atrás, ainda existia por trás do homem obcecado. Otávio, se quer se redimir, coopere com a polícia. Conte quem são as pessoas envolvidas. Ele assentiu, suspirando como se carregasse um fardo insuportável. É o que vim fazer. Tomara que não seja tarde. Ela e Rodrigo se despediram, sem muita cerimônia. Precisavam voltar à biblioteca, mas prometeu a si mesma que acompanharia de longe os relatos de Otávio à polícia. Se ele tivesse sinceridade ao colaborar, talvez pudesse encerrar aquela história antes que algo pior acontecesse. No início da noite, já em casa, Mariana recebeu uma ligação do delegado, confirmando que as ameaças eram verídicas. Otávio passara nomes, e a polícia acreditava que o armazém no fim da Rua dos Pinheiros era um ponto de encontro para negócios ilegais. Não queremos expô-la, mas temos poucas evidências para incriminar o grupo. Estamos planejando enviar agentes infiltrados. Se a senhora colaborasse, fingindo aparecer, poderíamos flagrá-los. Mariana gelou ao ouvir a proposta. É perigoso, delegado. Meu advogado e meu namorado vão se opor. Mas, se acharem realmente necessário, posso considerar. Entretanto, só irei se estiverem bem posicionados e garantirem minha segurança.
O delegado explicou detalhes, prometendo que a equipe estaria à paisana e que ela ficaria protegida em todo momento. Mariana se reuniu com Rodrigo e Eduardo num fim de noite tenso, no apartamento dela. Cláudio chegou para oferecer apoio jurídico. Todos achavam a ideia arriscada, mas, ao mesmo tempo, a polícia alegava que aquela poderia ser a chance de prender os culpados e encerrar as ameaças. Eu não gosto disso, enfatizou Rodrigo, segurando a mão dela. Mas também não quero que isso se arraste por meses ou anos. Mariana respirou fundo, concordando. Eu aceito participar, desde que a polícia cumpra com o prometido e me mantenha em segurança. No dia seguinte, pouco antes das 11 da noite, Mariana chegou de táxi ao fim da Rua dos Pinheiros. Era uma área industrial quase deserta, tomada por galpões enferrujados e postes de iluminação fraca. A chuva fina e o vento cortante intensificavam o aspecto sombrio do lugar. Apesar do medo, ela respirava compassadamente, sabendo que havia agentes da polícia escondidos em carros discretos, prontos para intervir. Rodrigo, ao lado dela, usava uma escuta fornecida pelos policiais, que permitia comunicação imediata caso algo saísse do controle. No entanto, o plano exigia que Mariana seguisse sozinha até a entrada do armazém. Assim que deu os primeiros passos para dentro, sentiu o cheiro de mofo e o piso úmido sob os pés. Ouviu vozes sussurradas, ecoando. Um foco de luz fraca iluminava um canto. De lá, surgiram 3 homens, Júnior, com seu porte atlético, e outros 2 desconhecidos, ambos com semblantes agressivos. Um quarto indivíduo, escondido nas sombras, também se moveu, mas ainda não se mostrava por completo. Júnior foi o primeiro a falar. Vejo que veio sozinha. Sensata, mas atrasada. Por que demorou tanto? Mariana sustentou o olhar, tentando não vacilar. Eu não sou obrigada a vir. Apareci porque ameaçaram pessoas que amo. O que querem de mim? Ele estreitou os olhos, exibindo um meio sorriso. Você tem informações? Há dossiês, ou algo que prove que a família do seu pai obteve vantagens na empresa que afundou o pai de Otávio? Não nos interessa a versão que circulou, queremos a verdade. Ela, ciente de que nada tinha, ergueu o queixo. Se existirem tais documentos, não estão comigo. Meu pai morreu, e nunca encontrei nada que o incrimine ou absolva. Vocês estão perdendo tempo. Deixem-me em paz. Um dos capangas rosnou, dando um passo à frente. Não acredito. Aposto que está escondendo algo. Talvez se te pressionarmos, lembre onde guardou. Você é a única herdeira. Mariana tentou manter a voz firme. Não existe nada. Procurem nos arquivos judiciais, façam o que quiserem, mas não me envolvam. Nesse instante, uma voz conhecida interrompeu. Deixem-na em paz. Se alguém tem a resposta, sou eu. Otávio surgiu detrás de uma pilha de caixotes, encharcado pela chuva. Tinha as roupas marcadas de lama e uma expressão tensa. Eu trouxe o que vocês querem. Ergueu um pendrive. Aqui há registros e recibos que podem esclarecer quem realmente fraudou a empresa no passado. Não é a Mariana. Nem o pai dela. E tampouco o meu pai é inocente. Júnior e os outros se voltaram contra Otávio, irritados. Você nos enganou? Disse que havia provas contra a família dela. Otávio deu um passo atrás. Meu pai mentiu. Os documentos mostram que ele roubou o dinheiro, simulou a traição do pai de Mariana e depois fugiu para outro estado. Agora vocês sabem que não há mais nada a obter dela. Mariana sentiu um misto de surpresa e alívio. Finalmente, Otávio expunha toda a verdade. Ela percebeu que ele tremia, talvez estivesse arrependido de arrastá-la em sua busca insana. Um dos capangas pegou o pendrive, esbravejando: isso não vale um tostão se não podemos usar contra alguém para reaver o que perdemos. Você nos fez perder tempo. O ódio explodiu, e Júnior avançou em Otávio, segurando-o pela gola. Seu desgraçado, onde estão os documentos que podemos usar como moeda de troca? Quer dizer que nada disso serve para incriminar Mariana? Então nós não vamos lucrar nada? Otávio tentou se desvencilhar. Eu fiz o que pude. Se querem responsabilizar alguém, procurem o espólio do meu pai. Talvez consigam algo, mas deixem Mariana fora disso.
Ela não deve nada a vocês. O capanga que segurava Otávio o golpeou no estômago, e ele caiu de joelhos, tossindo. Mariana recuou, assustada. Precisava do apoio da polícia, mas não sabia se já haviam sinalizado para a intervenção. Júnior avançou na direção dela, erguendo o braço como se fosse agarrá-la. Antes que a tocasse, ouviu-se um grito de polícia, ecoando pelo armazém. Vários agentes surgiram de lanternas e armas em punho, cercando o grupo. O caos se instalou. Os criminosos tentaram correr para diferentes direções, disparando contra as paredes e contra os policiais. Tiros ecoaram, ricocheteando nas vigas de metal. Mariana se abaixou atrás de um engradado, protegendo a cabeça enquanto o som ensurdecedor perfurava o ar. Em meio à confusão, viu Otávio tentar se arrastar para longe, mas percebeu que ele estava ferido. Não identificou se for atingido por um tiro ou se sofrerá de outra lesão. Um dos bandidos passou correndo, e ela se encolheu para não ser vista. Quando a maioria dos criminosos foi contida, um silêncio tenso tomou conta do lugar. Aos poucos, as vozes dos policiais foram se sobressaindo, alvo imobilizado. Mantenham-se em alerta. Mariana levantou-se, tremendo, e avistou Otávio caído, encostado em uma pilha de caixas, com as mãos sujas de sangue. Viu também Rodrigo e alguns policiais se aproximarem, alarmados. "Fique longe, Mariana", exclamou Rodrigo, mas ela não conseguiu evitar. Precisava saber se Otávio sobreviveria. Ela correu até onde o rapaz estava e se ajoelhou a seu lado. Notou ferimento em seu tórax, sangue escorria por entre os dedos. "Otávio, por que você fez isso?", murmurou, sentindo lágrimas arderem nos olhos. Ele ergueu o olhar, com a respiração ofegante. "Eu não queria que você fosse arrastada para esse inferno. Cheguei aqui para evitar que te machucassem, mas foi tarde." Uma tosse dolorida o interrompeu. Mariana segurou a mão dele, sem saber o que dizer. Rodrigo ficou de joelhos do outro lado, chamando um paramédico. "A ambulância já está a caminho, aguenta firme." Otávio balançou a cabeça, com o rosto pálido. "Desculpe por tudo. Eu só queria consertar o passado. Pensei que se provasse a inocência do seu pai, eu poderia salvar o meu nome. Mas no fim, meu pai foi o culpado. Espero que me perdoe." A voz saiu fraca, e os olhos dele começaram a perder o foco. Mariana sentiu o peito se apertar. Por mais que tivesse sido vítima das investidas e ameaças de Otávio, ver aquele homem, que um dia fora um garoto indefeso, se esvaindo em sangue lhe causava dor. "Eu te perdoo", sussurrou, as lágrimas rolando no rosto, "mas, por favor, não desiste. Segura minha mão. A ajuda está chegando." Otávio apertou a mão dela, mas logo seu aperto enfraqueceu. Ele tentou pronunciar algo mais, porém a voz falhou. A respiração acelerou, depois se tornou entrecortada, até cessar de modo súbito. Mariana encarou-o, incrédula, sentindo o calor do sangue tingir sua calça. Rodrigo colocou a mão sobre o ombro dela, enquanto um dos paramédicos se aproximava, mas já era tarde. O rapaz que passará tanto tempo atrás de vingança e justiça falecera nos braços de quem tentará proteger no fim. Um amargo silêncio se seguiu. A polícia levou os sobreviventes do bando presos, e o delegado confirmou que alguns estavam feridos. Mariana ficou em choque, olhando para o corpo inerte de Otávio, lembrando-se da foto que ele mostrará, de como tudo começara numa infância aparentemente inocente. Rodrigo amparou, e ambos se afastaram para dar espaço aos paramédicos. Lá fora, sob a garoa persistente, sentou-se na soleira de concreto do armazém, recostando a cabeça no peito de Rodrigo. Ele envolveu-a num abraço firme, e nenhum dos dois pronunciou palavra por vários minutos. O delegado se aproximou, com um olhar compreensivo. "Sinto muito. Faremos os procedimentos adequados. Você foi corajosa." Mariana secou as lágrimas, mas não conseguia disfarçar a dor. Por mais erros que ele tenha cometido, não queria que terminasse assim. Rodrigo acariciou-lhe os cabelos. "Eu sei. Mas a responsabilidade não é sua. Ele fez escolhas, e ainda teve a coragem de salvar você desse bando." Quando enfim conseguiram se levantar, viram Eduardo do lado de fora do cordão de isolamento, com Clara também presente. Ela correu até Mariana e a abraçou forte, percebendo a camisa manchada de sangue.
Meu Deus, o que houve lá dentro? Rodrigo resumiu os acontecimentos, enquanto Mariana tentava se manter de pé. Eduardo se solidarizou, contendo a emoção. Foi uma tragédia, mas agora esse grupo de criminosos responderá por seus atos. Você está a salvo, Mariana. Ela fechou os olhos, absorvendo aquelas palavras. Estava, de fato, salva. Mas ao custo de uma vida que, em certo momento, nutrira uma estranha ligação com a sua. No íntimo, sofria pelo fim de Otávio, pois ele não tivera chance de reconstruir a própria história longe do ódio que herdara. Entretanto, por mais que doesse, entendia que aquele destino trágico era, também, o desfecho de anos de mentiras e violência. Nos dias que se seguiram, a polícia formalizou a acusação contra os credores envolvidos. Dr. Assis foi detido para interrogatório, e as revelações de Otávio gravadas na delegacia confirmaram que o pai dele, Carlos, fora o principal responsável pela ruína empresarial do passado. Com isso, o nome do pai de Mariana, antes manchado pelas acusações, foi reabilitado. Cláudia informou de que não havia mais ameaças legais, e que a memória de Roberto seria poupada de difamações. Embora aliviada, Mariana trazia uma ponta de tristeza pela maneira como tudo terminou. No fim de semana seguinte, ela arriscou abrir a gaveta do criado mudo, pegando a fotografia que Otávio lhe dera tempos atrás, os dois, crianças, na pracinha. Observou o sorriso tímido do menino com o joelho ralado e lembrou de como o coração dele, mesmo tomado pela confusão, ainda nutrira carinho por ela. Rodrigo se aproximou, notando o olhar melancólico da namorada. Está pensando nele, não é? Ela fechou os olhos, ainda sustentando a foto. É inevitável. Queria que nada disso tivesse acontecido. Que ele tivesse encontrado paz antes de se envolver nesse ciclo de obsessão e dívidas. Rodrigo se sentou ao lado dela na cama, pegando sua mão. Você fez o que pôde, inclusive o perdoou nos últimos segundos. Isso mostra o tamanho do seu coração. Mariana pousou a foto sobre a coxa. Espero que, onde quer que ele esteja, entenda que não houve vencedor. Nós todos perdemos algo. Mas talvez esse sacrifício final dele tenha poupado outras vidas. Ele abraçou, deixando que as lágrimas de saudade e alívio se misturassem. Nunca seria fácil esquecer o rosto de Otávio nos momentos derradeiros, mas tinham a certeza de que a vida seguiria, livre das correntes do passado que tanto sufocaram. A tragédia havia encerrado um capítulo penoso, abrindo espaço para que Mariana, enfim, vivesse sem culpas herdadas e sem ameaças rondando seu caminho. Alguns dias depois, no horário de fechamento da biblioteca, Eduardo se aproximou de Mariana e Rodrigo. A chefia municipal aprovou a criação de um setor especial para arquivos históricos. Achei que você iria gostar de coordenar isso, Mariana. Seria a chance de seguir seu sonho de estudar história e cuidar de um acervo precioso para a cidade. Ela iluminou o rosto, sentindo o coração se aquecer. É tudo o que eu sempre quis. E, agora que esse ciclo terrível terminou, posso pensar em ter um futuro mais seguro. Eduardo sorriu, tocando de leve no ombro dela. Vamos começar um novo capítulo, então. Clara chegou pouco depois, trazendo alguns pincéis e mostrando uma tela inacabada que planejava expor. Pintei um retrato que representa a libertação, mas ainda falta cor nos cantos. Pensei em chamar de um recomeço, o que acham? Mariana admirou o esboço, reconhecendo, nas pinceladas suaves, a figura de uma borboleta surgindo de um casulo. É lindo. Resume o que estamos vivendo. Clara sorriu, confiante. De alguma forma, o caos se dissipou, e agora vocês podem florescer. Mariana concordou, enquanto Rodrigo, ao seu lado, entrelaçava os dedos nos dela. Nos últimos meses, a relação deles fora testada em vários níveis, mas o amor saíra fortalecido. Já não havia mais segredos que os afastassem, e juntos podiam contemplar um horizonte menos tempestuoso. Ainda guardavam cicatrizes, mas sabiam que cada marca trazia a prova de quanto eram capazes de enfrentar a dor e vencer. Numa noite silenciosa, enquanto fechava a porta de casa, Mariana deu uma última olhada no céu, onde a lua crescente se erguia entre estrelas. Era impossível não pensar em Otávio, no peso que ele carregara, na busca frenética por um passado que não poderia ser apagado. A imagem do vilão trágico permanecia em seu íntimo, agora envolta em compaixão. A culpa que ele carregava não pertencera realmente a ela ou ao pai dela, mas sim às escolhas errôneas do próprio Carlos, escolhas que ceifaram a vida do filho.
Ao lado dela, Rodrigo perguntou: tudo bem? Mariana soltou o ar e apoiou a cabeça no ombro dele. Sim. Acho que, finalmente, posso dizer que estou em paz. Foram tantas mentiras, tantas mágoas guardadas. Mas, agora, quero seguir em frente, orando o que vivi e aprendendo com cada erro. Otávio não foi só um vilão. Ele foi alguém que se perdeu no ódio dos outros. Sinto pena, mas também sinto que posso perdoar e recomeçar. Ele abraçou, e os dois entraram no apartamento, fechando a porta para o mundo lá fora. Ali dentro, a história seguia seu rumo, com romance, amizade e um compromisso mútuo de buscar a felicidade, sem deixar que traições antigas ou obsessões alheias destruíssem sua paz. O final trágico de Otávio servia de advertência sobre os perigos de viver encarcerado no passado. Para Mariana, a redenção vinha na forma de liberdade para reconstruir seu caminho, amparada por aqueles que lhe queriam bem. Na manhã seguinte, ela se levantou antes do sol nascer, sentindo que cada raio de luz era um convite para uma nova fase. Não havia mais mensagens ameaçadoras, tampouco telefonemas sinistros. Pegou a foto antiga, guardou-a numa caixa com outras lembranças e, antes de fechá-la, murmurou: espero que encontre a paz que não teve em vida. Em seguida, trancou a caixinha e caminhou até a janela, aspirando o ar fresco. Já não havia culpas ou suspeitas na brisa que lhe tocava o rosto. Só o suave indício de que o futuro estava aberto, pronto para receber toda a história que ela, enfim, poderia escrever. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.